E aí, meus tagarelas e minhas tagarelas, sejam mais... Ixi, agora travei logo no início, como é que faz? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Tagarela Cast, o melhor podcast do Brasil, quiçá do mundo. Se o ZTzinho existisse e tá nos vendo, eu sou o melhor. Hoje, infelizmente, não teremos aqui a nossa boca de teclado. Meu amigo Felipe Warley teve um probleminha e não vai estar aqui conosco hoje. Felipe, saudade, viu? Mas se não quiser aparecer também, se lasque. E vamos começar falando dos nossos patrocinadores, que é quem paga o leite do menino, né? Começar pela Concert, que é uma empresa que dá manutenção em equipamento hospitalar, do meu amigo Wendel. Show de bola, Wendel, tamo junto. Sabor Sertanejo, que tem os melhores biscoitos do Brasil. É de dar água na boca, bebê. Sermelétrica, você que tem sua empresa que está precisando de manutenção elétrica, seu condomínio, empresa, tudo. Falar com a Sermelétrica, os caras são top, gênios. Dindino Gourmet, do meu amigo Markson, que tem os melhores dindinos. Rapaz, eu vou aproveitar que o Felipe não tá aqui hoje, é de engolir a língua. São os melhores dindinos. Bicho, tem um dindim novo, viu, Hércules? De chocolate com café, que, meu amigo... Tu é doido, ele devia ser preso. Eu provei o de milho verde. O de milho verde também? Meu irmão é top. Muito bom mesmo. Pamonha no saquinho. RD Hospitalar. Aí você que tem a sua empresa que precisa dar treinamento para sua equipe, manutenção nos seus equipamentos, está precisando de equipamento hospitalar, falar com o meu amigo Diogo, o empresário mais bombado e gostoso do Brasil. Certo? Soma Consultorias Condominial. Você que tem seu condomínio e está precisando de uma gerência de excelência e qualidade, falar com a Soma Consultoria Condominial. E também a Catnet, né? A Catnet que está aqui patrocinando nossa internet, e não só do Tagarela Cast, mas como do Estúdio Tagarela, né? Meu amigo Quietinho, você que tá inquieto com sua internet caindo toda hora, Catnet, você vai ficar quietinho e tendo internet de qualidade e segurança. E também nos nossos apoiadores, Nana Azevedo, né, que tem os melhores bolos da cidade. E aí, para você que precisa bolo de casamento, bolo de aniversário, bolo... Se você quer fazer um enterro e quer um bolo lá no enterro, bolo de enterro. Boy, todo tipo de bolo, Nanda Azevedo Bolos. Os melhores. É tudo melhor do Brasil. É porque nós só trabalhamos com qualidade. Mimos com papéis da minha amiga Denise, a mulher desse tamanho. Parece um chaveirinho, mas olha, é porreta, só faz os melhores. Então, se você precisa de brindes, canecas, tudo, Mimos com papéis, Denise. E tem uma, para encerrar, tem uma empresa que é a Safe Car Gel, que ela blinda o pneu do seu carro. Se você comprou um pneu de carro novo, ou então você tá com o seu pneu aí meia vida e quer viajar e tá com medo de no meio da viagem seu pneu furar, Safe Car Gel, ele vai blindar seu pneu e você vai ter garantia aí de não sei quanto tempo aí de garantia, mas é muito, entendeu? E, vitalício. Vitalício eu não vou dizer que é, porque depois eu vou ter que pagar. Mas assim, é uma garantia boa. E aí você pode viajar sossegado, que não vai furar seu pneu, tá certo? E a sua família vai estar segura. E é isso aí. E hoje, galera, hoje eu tenho a honra de falar com um cara que é a potência na poesia, na composição e na história. Meu amigo Egito. Corta pra Egito. Me dá imagens. Eita, rapaz. Maravilha, viu? Satisfação aqui tá com Satisfação vocês. é nossa. Se apresente pra nossa audiência aí. Bom, eu acho que uma boa parte de Campina Grande já me conhece, né? Eu sou José do Egito, né? Eu sou professor de História, tenho uma passagem, né, um pouco longa ali pela UEPB. Também eu sou professor do Sesc Centro Campina Grande, né? E além de professor de História, né, hoje eu faço da minha vida também uma obra de arte, né? Me aventuro na literatura, né? E agora, ultimamente, nas composições, né? E que espero que seja bem recepcionada, assim, as minhas composições que eu estou fazendo, e que dia 22 de junho, viu? Já vai ter um lançamento, Pedra Turmalina, estou apostando muito nessa composição, nessa música, um shot,
né? E daqui que a o- pouco a gente o vai trazendo, ter, né? vamos ter um. Ah, com certeza. Falando desse Nordeste, do nosso Nordeste, da chuva, da pamonha, do milho assado, A gente, né? E da morena, que não vai deixar escurecer as noites de São João. e é interessante porque assim, é, o Nordeste ele tem uma cultura muito rica, né? E lá fora, quando você fala que é nordestino, as pessoas têm uma visão meio deturpada do que é Nordeste. Olha, Val, um historiador chamado Duval Muniz de Albuquerque Júnior, uma celebridade, viu, dentro da história, ele disse que o Nordeste é mais do que se diz e menos do que se vê. Porque o Nordeste, ele chove, entendeu? O Nordeste é molhado. Tem o Nordeste aí do brejo, de areia, Uhum. né? Você vê que é o outro, é o Nordeste que não está nos É discursos. friozinho, É né, frio. rapaz? Aquele frio gostoso. Pois é, então o Nordeste, assim, ó, a gente tem que ver que o Nordeste não é uma homogeneidade, não é algo, uma identidade homogênea, mas tem toda uma diversidade. Tem a parte do sertão, né? Lógico, tem sim. Uhum. Mas tem a parte também do São João, desse período junino, que é bem chuvoso, né? É a parte realmente que tem a parte que chove muito, que faz frio também. Demais. Os caminhos do frio da Paraíba, né? Vale a pena conferir. É muito bonito. É uma. Assim, eu faço algumas lives, e aí essas lives são as que menos bombam na minha vida. São lives de player de game, né? Eu jogo Call of Duty, e aí às vezes a gente cai numa sala que tá jogando contra um pessoal de São Paulo, do Rio e tal. E quando vê o sotaquezinho nordestino, aí já começa a tirar onda. Olha a seca, aí tá faltando água. Mas, cara, não sabe, não tem o conhecimento do que é o Nordeste. Eu sou nordestino, cabeça rachada. Eu sou de uma cidade chamada Cachoeira dos Índios, já vou falar. É a última cidade da Paraíba, depois de Cajazeira ali. Lá no Olha, sertão. você solta uma bufa, o pessoal do Ceará sente. É desse jeito lá. É lá no limite, né? É Mas desse é isso, jeito. cara. E outra coisa também, assim, pra você ver como essa questão da identidade vacila. Você vai pra Salvador, né? Você vai pra Bahia, você já vê outro sotaque, né? Exatamente. Então, mas quando você pega aqui para o Rio Grande do Norte, Paraíba, nós temos essa identificação da nossa fala, É mais comum, né? né? Desse nosso sotaque, o que mostra que nós somos diferentes, gente. Assim, nós temos que entender que cada área assim do Brasil tem a sua cultura, E o né? Nordeste é gigante, Tem né? essa cultura, tá entendendo? Você vê que, assim, a 300 quilômetros de distância, como aqui em Natal dá 300 e alguma coisa, eu tenho um amigo lá, Adriano, inclusive, um abraço para meu amigo Adriano Xadrez. Tipo, ele tava me falando que lá pinta é o Mofi daqui. Eu digo, não, pinta aqui é o cara que tá dando pinta, Sim. né? É um cara mais homossexual, um cara que, né, da ré no quibe. E lá é pinta, aqui é Mofi, e lá Mofi, eu não sei nem o que é Mofi lá. Mas assim, uma distância curta e já muda alguma coisa, um jeito de falar, o tal de um boy, ei boy, esse homem, né? Então, o Nordeste é muito isso, é uma mistura gostosa. Uma polissemia das palavras, sabe? Elas É têm um vários sentidos. Assim. sotaquezinho, e nós, enquanto nordestinos, conseguimos identificar, porque se você for para o lado do sul, sudeste, e falar com sotaque nordestino, você é baiano. Sim. Não é? Eu digo, meu filho, você não conhece o nosso Nordeste, seu xenofóbico. Pois é, né? E O não é- Paraíba também, o conceito Paraíba, de Paraíba não é também, né? menosprezando o baiano, porque eu acho o sotaque muito bonito. Mas é porque, se você quer dizer que eu sou nordestino, diga pelo menos de onde eu sou. Tente conhecer minha cultura, saiba de onde eu vim, qual é a minha história, a história do meu estado. Né? E aí, as belezas que o Nordeste traz, que é reconhecido mundialmente, entendeu? O pessoal vende rim para vir passar as férias no Nordeste. E a gente aqui pega um carro e em meia hora tá numa João Pessoa da vida, numas praias maravilhosas, né? Então, nosso Nordeste é muito bonito, nosso Nordeste é muito rico. E sem falar na nossa literatura, nos nossos artistas, dos cantores, dos poetas, né? A gente, quando vê Nordeste, assim, eu gosto muito dessa cultura popular do Nordeste, sabe, cara? Esses versos que se encaixam perfeitamente nas rimas do cantador de viola, do embolador de coco. Essa cultura que foi aqui gerada aqui no Nordeste, ela traz essa marca realmente assim do clássico, sabe? Das rimas, né, perfeitas. Eu gosto muito disso, sabe? Eu sou um cara do rádio. Eu sou um cara que desde criança eu escutava na região ali de Caturité, né? Ali entre Caturité e Boqueirão. Sou do sítio, sou do campo, sabe? E aí eu sou de amanhecer cedinho e escutar
né, os cantadores de viola, Zé Laurentino, né, Ivanildo Villanova, e meu avô com o seu rádio, né, o rádio de pilha, de madeira, aquele rádio antigo, né, e todo mundo de manhãzinha escutava os cantadores de viola, e no cair da noite também, né, ao entardecer, também tinha o momento ali de escutar realmente a poesia nordestina. Então essa riqueza também trouxe e contribui muito para o meu arsenal filosófico, teórico, literário, né, que é a produção dos autores nordestinos, o Ariano Suassuna, né, nós temos, você vê, olha, sai de um Ariano e vai para um Augusto dos Anjos, cara, totalmente, né, diferente, mas olha a riqueza, né? É riqueza cada um em sua área, né? É. Antes de prosseguir, deixa eu só lhe pedir um favor. Sim. Para que as pessoas consigam enxergar melhor sua beleza, puxa esse microfone um pouquinho mais para cá, para baixo. Deixa eu ajeitar ele aqui para você. É só puxar ele um pouquinho mais para baixo e girar aqui, porque aí... Isso. Aí, rapaz, beleza. Aí você se aproxima. Agora sim, né? Porque senão a pessoa não vai ver essa... Vai ver o professor lindo, bonito e maravilhoso, né? Um cara com uma barba muito bem feita, um negócio Ei, maravilhoso. E Mari, o hoje microfone, hoje eu fui microfone lhe cobrindo. tirando aqui a beleza, né? Vamos deixar o gênio. Então, ó, vamos lá. Por que você escolheu o ensino como a opção de carreira? Cara, eu sempre, assim, desde criança, eu fui um bom estudante, sabe? Eu sempre fui um estudante disciplinado e eu gostava muito de ler. Então chegou um momento, assim, que eu venho de família muito humilde, né? E eu achava, assim, me encantava com minhas professoras, né? Principalmente a minha primeira professora foi Maria José Barbosa, né? E foi ela que me ensinou a ler e foi quem primeiro me entrou no coração. Olha que coisa linda. Foi quem primeiro me entrou no coração. Então chegou um momento que eu disse, cara, eu vou para a parte de humanas, para a área de humanas, estudar, né, a história. Estudar como se constrói a história, como se escreve a história, né? E a história é aquilo que os historiadores fazem com ela, né? A história é filha do seu tempo. Então, foi por conta realmente das minhas professoras, né, que eu fui seguindo essa linha de querer ser professor, e de investir. E graças a Deus, eu sempre fui também na universidade, saí de uma graduação, já fui logo para o mestrado. Eu fiz parte da primeira turma de mestrado da UFCG, de Campina Grande, mestrado em História. Um abraço, né, também para os nossos mestres da UFCG e mestras. É isso aí. E a poesia, como ela entrou nessa história? Cara, a questão da poesia foi pelo rádio também. Eu, escutando pelo rádio, tinha um programa, na Rádio Caturité, Severino Badu, Eu, Você e a Poesia. Então, eu sou um cara que eu tenho uma memória auditiva muito boa. Tá entendendo? Embora eu seja terrível para gravar o nome das pessoas, né? E também para... se você passar por mim, às vezes eu posso até não falar com você. Mas não é que eu seja assim um cara... eu tenho esse problema. Eu não gravo o rosto das pessoas. Eu tenho esse problema. Mas no rádio, aquilo que eu escuto, aquilo que eu leio... Daqui a pouco você vai ver. Aquilo que eu leio, cara, fica na minha mente, né? Então, eu escutava, por exemplo... Eu me encantei com Ronaldo Cunha Lima. Escutando a poesia e os sonetos de Ronaldo Cunha Lima. Não, aí você vai ter que declarar um pra gente aí. Com todo prazer, cara. Qual o que você mais gosta aí? Cara, é bem melhor a gente não se ver. Inclusive, esse soneto é o preferido da minha filha, Safira, Pronto, de 9 então, anos. Pra Safira, olhando na câmera. É bem melhor a gente não se ver, né? Então, certa vez escreveu Ronaldo. Soneto maravilhoso. É bem melhor a gente não se ver. A distância elimina as cicatrizes. Do amor que morre, mas que tem raízes, que com o tempo também irão morrer. O melhor que se faz é entender que distante seremos mais felizes. Eu nunca saberei o que tu dizes, e o que eu digo jamais irás saber. Bem mais tarde, quem sabe, eu já velhinho, a gente se encontre no caminho, coberto de lembranças que guardei, e tu possas, sem mágoa, sem desgosto, presentear-me com um beijo no meu rosto, dizendo bem baixinho, eu já te amei. Cara, isso é Ronaldo Cunha Lima, cara. Rapaz. É pesado, né? É lindo demais. É uma coisa assim, uma obra de arte. Né? Então eu me encantei. Quando eu vi essa poesia, aí eu esperava o outro sábado para ver se voltava a poesia. Eu sou um cara muito leigo, sabe, em relação a isso. E você, enquanto professor, por favor, me dê as aulas. Porque assim, eu até gosto de ler. Porém, talvez eu seja TDAH, e eu até brinco dizendo que sou. Mas é tipo, eu tô numa página, eu termino essa página, eu esqueço o que eu li no início, aí eu tenho que voltar nela, aí eu fico na mesma página, bicho, lendo umas 2, 3 vezes. Então, eu já li alguns livros. Quando eu fiz letras, eu
tinha que ler bastante, só que eu demorava no livro por isso, né? A única poesia Sim. que eu me lembro é só o trecho. E juro a você que eu não lembro nem de quem é. Mas ela falava mais ou menos: Sim. ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Cassimiro de Abreu. Isso! Inclusive, eu tenho um texto chamado Convite à Infância. Nossa, minha mãe. Não, esse eu achava muito lindo. É Cassimiro de Abreu, né? Esse eu chorei muito vendo. Ai, que saudade que tenho. Da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Cassimiro de Abreu, romantismo ali, né? Maravilhoso. Falava embaixo das laranjeiras. É uma poesia realmente muito bonita. E dessa fase também é dos poetas românticos, né? Também tem o Castro Alves também ali, é o poeta da liberdade, né? O Gonçalves Dias. E aí eu queria estar aqui, né? eu queria estar aqui Sim. em pé de igualdade com você. A gente discutindo sobre isso, porque eu acho muito bonito, Sim. mas infelizmente não foi da minha cultura, né, me aprofundar nisso, mas eu acho muito bonito. Eu sou compositor também. Minhas letras são fracas na poesia, mas tocam os corações. Né? E, bom, mas eu gosto muito dessa parte de tocar o coração, né? Mas aí você me diga quais são as principais influências suas na poesia. Então, como eu disse pra vocês, assim, eu sou um cara assim, extremamente romântico, sabe? Sou um cara que eu gosto da sofrência mesmo. Tipo assim, vamos pensar, um Pablo, Zezé de Camargo, né? Então, eu gosto do Ronaldo porque os sonetos dele são extremamente românticos, sabe? São extremamente românticos. Também Shakespeare, também William Shakespeare, né? Por virtude do muito imaginar, transforma seu amador na coisa amada. Logo, eu não tenho mais nada a desejar, pois eu já tenho em mim toda a parte desejada. Eita. Então você lê um William Shakespeare, né? A beleza assim da... Não, eu ovulei agora. Sorri das cicatrizes quem nunca sofreu uma ferida. Quando eu digo isso para os estudantes na sala de aula, como diz, é um orgasmo intelectual. Sorri das cicatrizes quem nunca teve uma ferida. Eu sou o tolo do destino, né? Na tristeza, as horas se alongam. Então, a influência também, assim, a leitura de um William Shakespeare, né? Um Ronaldo Cunha Lima, um próprio Augusto dos Anjos também, que já sai do romantismo, mas vai para, assim, uma técnica, né, do cara que colocou na poesia elementos, né, da biologia, por exemplo, as antíteses da língua portuguesa. Por exemplo, se você me perguntar, Egito, qual é a tua preferida? A Rocha. Psicologia de um Vencido. Cara, manda pra gente, Egito. Psicologia do Vencido é uma poesia que você, depois, se você pegar o dicionário e traduzir, você diz: bicho, a coisa é bem feita mesmo. Augusto escreveu mesmo assim, né? O cara vivia pensando na morte, né? A influência de Schopenhauer, né? Byronismo, tudo ali tá no seu pensamento. Você vê que o cara vem... Olha, você sabe que o cara é foda no que faz quando ele vem com as referências. Pois é isso. Eu sempre cito, eu digo para os meus alunos, eu sou um impostor, que eu sempre cito as minhas leituras. Eu me aproprio das leituras, né? E vou citando. Eu sou técnico nisso. Eu sempre digo de onde vem a fonte. Eu acho bonito demais, porque, tipo, Coca-Cola. Vem ali da Assis Chateaubriand. Só que não é nem lá. Não é nem lá, mas é o que eu sei falar. E aí o Augusto disse mesmo assim, olha, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondíaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. O cara declamar uma poesia dessa é uma obra de arte. Não, o cara é conhecedor mesmo, viu? Assim, é lógico que o maior conhecedor assim, que a gente sabe do Augusto é o Ronaldo Cunha Lima, que ele ganhou concursos na TV, declamando Ronaldo, ficou famoso pelo Habeas Pinhos, né, e tantos outros sonetos. Então, o Augusto, ele é assim, é difícil, você tem que estar com um dicionário para entender, acompanhar. Porque quando ele diz assim, eu, filho do carbono, o carbono é duro, né? Uhum. E do amoníaco, a amônia derrete. Olha as antíteses, né? Monstro de escuridão e rutilância. A rutilância são as luzes. Então, olha as figuras de linguagem que ele utiliza.
carbono e amoníaco, a escuridão e a rutilância. Né? E aí ele vai dizendo como ele é. Sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco, que é o simbolismo ali que ele vai colocando na sua poesia, na sua literatura. Né? Mas, assim, a influência romântica é quem realmente eu me aproprio mais. Até mesmo quando eu vou compor. Não, Tá entendendo? essa era a minha próxima questão. Onde é que a poesia e a música elas se encontram na sua vida? A música eu sou da década de 90. Então a década de 90 tem aquele sertanejo de Zé de Camargo, né? Todo dia no meu quarto, né? Aí você vai matar Opa. minha produção ali. Continua. Tá certo. Caiu, foi? Não, ele vai morrer. Se você cantar essa música aí pra ele, o homem é sofredor. Nossa. É porque tá sofrendo, né? O nosso técnico aqui. Meu amigo, O nosso apoio técnico, né? tome outra. A influência. Meu filho. Eu pensei que tinha feito alguma coisa errada aqui. Não, a única A coisa errada que você solidão, né? fez foi tocar o coração dele. Sim. Quando eu fiz. Todo dia no meu quarto eu a vejo mais bonita. Se arruma, se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Agora vai dar strike. Eita. Se cantar mais, dá strike. Aí pronto. E eu pensei que eu tinha atrapalhado alguma coisa Não, aqui, né? você atrapalhou o coração do Mas rapaz. realmente, pronto, essa influência da década de 90, de um Zezé de Camargo, né? É um amor, né? Então, esse romantismo da música sertaneja, que é uma influência, inclusive, eu vou lhe dizer, a música sertaneja da década de 90, ela tem influência na chamada música brega. Por exemplo, o Zezé de Camargo, quando ele... Eu vou citar a referência da minha fala, tá bom? É uma tese de doutorado levíssima, que vale a pena você comprar. Inclusive, foi até presente de um ex-graduando meu, da região de Santa Cruz de Capibaribe. Chama-se Cowboys do Asfalto. Então, o Zezé de Camargo, ele fez essa música para o Amado Batista. Né? Qual a música? Solidão. Solidão. Quando uma luz se apaga. Rapaz, agora se você pegar... Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, né? É porque antigamente... Hoje o que tá vendendo... Aí tá na... O que tá vendendo mais é cachaça, putaria, que eu curto também. Não que eu curto cachaça e putaria. Eu curto as músicas. Mas eu gosto também de uma cachaça, de uma putariazinha, é bom de vez em quando. Tudo, né, ali, pesado e medido, pra não passar da conta. Né? Daí, naquela época, anos 90, e eu também sou da década dos 90, era poesia. É poesia, cara. Você pega, o amor, não vou, né? Não vou negar que sou louco. Eu não vou negar que sou louco. Aí eu vou botar lá em cima. Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Aí eu não vou negar. É uma poesia, rapaz. Talismã, né? Só talismã. você que me ilumina. Meu pequeno talismã. Aí você vai pra hoje, é chifre, cachaça. Sertanejo, ele mudou muito, né? Mudou demais. Mas aí a poesia entra Vem na no sua motivo da vida, música. Por conta da música, porque na realidade a música, ela é antes de tudo uma poesia. Ela começa por versos, estrofes. E aí você pega a melodia, né, e compõe. E Tá aí, entendendo? como é que você joga poesia nas suas composições? Agora é onde eu quero ver a cara. Turmalina. É. E a Turmalina, que é música de Egito, a gente pode escutar porque aí é dele, né? Ele não vai dar strike em nós. Autoral, dia 22, pessoal. Todo mundo aí pode acessar nas plataformas musicais. O lançamento dia 22, Pedra Turmalina. É um shot, viu? Eu fiz um shot resgatando ali a tradição ali no estilo Flávio José, tá entendendo? Com versos realmente redondinhos e contando uma história. E daí, de onde vem essa inspiração? Cara, essa música, ela surgiu por conta realmente da chuva. Eu tava numa cidade que chove pouco, né? Uma região ali de Alcantil, né? Já ali nos limites com Pernambuco. E de repente caiu uma chuva, né? Caiu uma chuva ali, eu disse, cara, a chuva já tá caindo.
e eu vou trabalhar, né? O santo da cidade é São José. Hum. Ali no mês de março, tem o 19, né? Se chover, o inverno é bom, né? Aí eu disse, meu São José mandou o aviso, devemos plantar. Vai ter pamonha, muito milho assado nesta estação. O inverno transformou os dias, molhou meu torrão. Morena, que sorriso lindo, vem me dar um beijo. Né? Mas aí, Hum. como a música ainda vai ser lançada, É, em primeira mão, a gente quer pelo menos uma palhinha, palhinha, um pedacinho dela pra gente aí. pois é. Corta pro homem. Pois é, gente. Olha aí. Então, dia 22, nas plataformas musicais, eu convido a todos para acompanhar. Pedra Turmalina. Eu salvei, na hora quando eu fui registrar, eu registrei Morena. Mas só que o refrão, né, eu vou tocar só um pouquinho aqui, né, porque dia 22 vem ela completa, né? O refrão ele chama muito para Pedra Turmalina. E o pessoal, os parentes, diz: canta Pedra Turmalina aí, Egito. Então eu registrei como Morena, mas eu abri um parênteses e coloquei Pedra Turmalina. E um pouquinho, né, uma palhinha aqui pra gente ver essa composição, né, que eu espero que é uma música temporal. É uma música que fala da cultura nordestina e que ela, por vários anos, com certeza é uma música para ser tocada em noites de São João. Porque a Morena não deixa escurecer as noites de São João. Então é mais ou menos assim, viu? Deixa eu me apoiar aqui um pouquinho. Isso. Deixa eu ver. Vou fechar um pouquinho mais, porque aí, como vai ser alto, né? Isso. Morena, que sorriso lindo, vem me dar um beijo. Costura logo teu vestido, vamos ter festejos. Já vejo bonecas de milho e muita animação. Morena, você é a dona do meu coração. Oh, oh. Quero estar perto de você, minha pedra turmalina. O verde dos teus olhos, mas que me ilumina. Não deixe escurecer as noites de São João. Não deixe não. Morena, como eu te amo, ó minha rainha. Dançando aquele choque em dias de quadrilha. É a mulher mais linda aqui do meu sertão. É a mulher mais linda aqui do meu sertão. Ô morena. É a mulher mais linda aqui do meu sertão. É uma poesia em forma de música. Cara, a Morena é a pedra turmalina que não deixa escurecer as noites de São João. E todo Mas tem a primeira mundo- parte da música, que dia 22, né, vai sair completa aí pra você Todo- estar acompanhando, né? Todo mundo tem uma morena É. que, Olha que sorriso lindo, é, vem me dar um beijo. e mora dentro do coração da Você gente. percebe a poesia da letra? Costura logo teu vestido, vamos ter festejos. Eu já vejo bonecas de milho e muita animação. Morena, você é a dona do meu coração. E tem uma primeira parte que eu não cantei, né, que vocês vão acompanhar, que realmente se encaixa uma história. Tem uma história por trás dessa música, né, que eu conto, né, que é a história realmente da chuva, do agricultor que vê a chuva e que vai plantar e que abençoa o São José pela chuva e que vai ter pamonha e muito milho assado. Né? Então ele vai contando e ele chama a Morena para se preparar para a quadrilha, para dançar aquele shot em dias de quadrilha. Né? E não vai deixar escurecer as noites de São João. Então é uma poesia, viu, cara? Não, e o São João, no interior, rapaz, é uma coisa gostosa. Lá em Cachoeira dos Índios, a rua da minha mãe, ela fica toda organizada, com as bandeirolas, todo mundo. Aí tem apresentações, sabe? É uma coisa bonita. A gente anda perdendo isso, né? Você vê aqui o São João de Campina agora é uma superprodução com. Até a LOL que vem. É Pa- verdade. É um negócio. Você vê que a coisa vai. E eles foram estilizando também as quadrilhas, né? Exatamente. Contando todo ali um enredo. É lógico que isso é a história, sabe? A vida é um via ser. Tá entendendo? A vida não é estática. Mas a questão é até que ponto o presente é melhor do que o passado. Tá entendendo? Essa é a pergunta. E até que ponto o passado vai chegar no futuro? Até que ponto ele vai continuar nos atravessando. É. Que é justamente a memória, cara. Em história, pessoal, a memória é aquilo que não pode ser esquecido, entendeu? Que não deve ser esquecido. Então, por isso que o passado ele continua por conta dessa tradição. Como você citou aí, as cidades menores, né? Geralmente elas mantêm realmente esse estilo do forró tradicional, do pé de serra. Serrazinho, uma sanfona. Até a chamada da quadrilha se mantém. Com Justamente. os mesmos. As mesmas. Os alevatus, É isso mesmo. Enquanto que a gente vê hoje, assim, ali nos concursos, né?
a gente vê que a coisa ela vai transitando para mais uma encenação, parece escola de samba, né? Porque conta uma história, um enredo, né? É lógico que assim, eu estou só dizendo assim que são mudanças que Não, acontecem, que a gente analisa, né? Até que ponto, né? O presente ele supera o passado, até que ponto é interessante manter também práticas de outrora, né? não, a mudança ela é bem-vinda, desde que ela não atrapalhe a cultura, né? Porque o passado da gente, além de ser sofrido, do nordestino, ele é bonito, né? Ele traz a nossa história, ele traz a força do nordestino, vem dali. Que a alegria, né, ou seja, após a chuva, após a colheita, aí vem toda essa alegria, né? E esse sofrimento, você falou, se transforma, né, em alegria. Justamente. Que é justamente você pegar, por exemplo, né? Eu já tenho mais dos meus 40 anos, então, quando se colhia, né, o milho lá na pequena fazenda do meu avô, se colocava na sala, né? Jogava vários sacos de milho na sala. Ficava ali pra gente o tempo todo, né, assar o milho cozido, a fogueira na frente do batente da casa, entendeu? Então, as noites de São João eram muito alegres, né, nesse sentido. Dessa cultura de você comer o milho cozido, o milho assado, e de ter ali, ó, na sala, o feijão verde e o milho. Cara, isso é uma imagem do Nordeste, é uma paisagem do interior, como diz o poeta, né, que é justamente lá de Itabaiana. Nossa, tô esquecendo o nome dele agora, mas paisagem do interior é isso, né? É quando você vê essa imagem assim do milho e do feijão verde na sala. É uma cultura, é uma comida muito gostosa. Na panela de barro, entendeu? Eu sou da panela de barro. Minha avó, que Deus a tenha, né? Ela realmente ela fazia na panela de barro o cuscuz. A gente moía o cuscuz. A gente passava na máquina várias vezes. Eu sou dessa época também. Era todo dia o xerém, né? O angu e o cuscuz. Eu plantei milho com minha avó. A gente tomava água em pote. Isso. Até me lembro uma vez que assim, minha avó, ela mora, na verdade, na frente do colégio. E o colégio tinha uma quadra, tal, e a gente passava o dia jogando bola, e quando a sede batia demais, atravessava a rua e ia tomar água na casa de minha avó. A gente lá, eu chamava ela de mãe, né? Chamo de mãe. E minha mãe eu chamo de manhinha, porque é manhinha. E aí eu e meu irmão saímos correndo uma certa vez para tomar água. Meu irmão menor correu mais rápido, chegou, meteu o copinho no como é que chama? No pote e tomou. Rapaz, ela veio com a rã lá. Acontecia muito isso. Esse cara vomitou. Digo, rapaz, deixa de besteira, tu já tomou água e lanchou ao mesmo tempo. Mas é coisa que só acontece aqui no Nordeste, rapaz. E aí, deixa eu te contar também outra coisa também, né? Dessa questão também da poesia. Eu falei muito de Ronaldo, né? Mas tem também a questão dos motes, do violino tradicional, da poesia também, do cantador de viola, que eles faziam muito repente, né? Uhum. Dava-se um mote, tá entendendo? Entendo. Então eu me criei também escutando isso, os motes. Por exemplo, impossível é rasgar o teu retrato, pois você tá inteiro em minha mente. Isso é um mote. Então, ou seja, não foi só a questão do soneto de Ronaldo, mas também tem essa parte, porque o soneto vem dessa tradição mais clássica da Europa, né? Por exemplo, Luís Vaz de Camões, né? Tá entendendo? E, inclusive, aquela passagem que eu citei é de Camões, né? Não é de Shakespeare, não, é de Camões. Fazendo até uma retificação, esse cara. É de Camões, né? Por virtude do muito imaginar, transforma seu amador na coisa amada, né? Eu citei Shakespeare, mas realmente é o Camões, né? E aí o que acontece? Aí é a parte clássica. Mas a parte mais, digamos, dessa tradição nordestina vem no mote. Aí, por exemplo, eu escutava muito mote, e para você memorizar um mote, assim, aprender um mote, né, você tem que ter, assim, muito um ouvido, né, apurado realmente para ficar internalizado. Então, por exemplo, eu escutava esses motes, por exemplo, retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. São 80 versos, cara. O cara, pra declamar 80 versos sem olhar para o papel, né? E a continuidade é impossível rasgar o teu retrato, pois você está inteiro em minha mente. E o poeta disse mesmo assim: o poema do retrato da carteira, certamente para nós que foi escrito, sem sequer ao poeta termos dito o tamanho da saudade matadeira, o adeus e a briga derradeira que matou nosso amor e a semente, o ciúme que cegou-nos claramente e nos fez pôr um fim no nosso ato. De que vale eu rasgar o teu retrato, se você está inteiro em minha mente? O poema que já era declamado
deu sentido ao pedaço de ilusão. Virou símbolo de uma frustração e do peito que acabou dilacerado. E um mote que era só para ser rimado, como forma de poesia de repente, virou trilha sonora para a gente. E o amor acabou-se por boato. De que vale eu rasgar o teu retrato, se você está inteiro em minha mente? O retrato eu guardei como lembrança, que eu rasguei, mas depois tive desgosto. Emendei com as lágrimas do meu rosto e guardei junto à tua aliança, na certeza de ter uma esperança de algum dia, por milagre certamente, o destino resolveu unir a gente e assim o julgamento ser sensato. Impossível é rasgar o teu retrato, pois você está inteiro em minha mente. Cara, é uma poesia nordestina maravilhosa, né, cara? Não, aí é pro cara chorar, viu? É do cara chorar. Aí. E geralmente na sala de aula, vejo que eu tenho uma assim, sabe? Quando eu declamo isso, faço isso na universidade, as donzelas, moças, né? Elas realmente umas ficam assim, cara, essa poesia, gente, é peso. Né? Não, você chegar numa morena. E quando eu digo morena, eu quero dizer todas as mulheres, né? Porque independente da cor de cabelo, o que a gente quer o que a gente luta é pela mulher. É porque eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça que tudo no mundo ela gira em torno da mulher. Porque a gente, enquanto estuda, trabalha, para conseguir um emprego bom, para ganhar bem, para comprar um carro massa, se arrumar bem e pegar uma mulher bonita. Então, Desse jeito, né? então o mundo gira em torno da mulher. E você chegar numa mulher, numa morena, postar a voz, dizer, do que adianta eu rasgar o teu retrato se você está inteira na minha mente? Arrepia toda a região do meio. Aí deixa eu te dizer, mas olha só como a inteligência do poeta, né? Às vezes, né, o amor se acaba, né? Tudo é transitório, às vezes as coisas não duram para sempre. Já dizia Vinícius de Moraes que o amor, que ele não seja eterno, posto que é chama, mas que seja imortal enquanto dure. E às vezes não é imortal, né? Porque ele é uma chama que se apaga, né? E às vezes o poeta, uma vez, né, a donzela acabou o namoro, né, com o Ronaldo, mais uma de Ronaldo Cunha Lima, que é justamente resposta. Ele fez uma poesia dando uma resposta. Não, essa eu quero ouvir. Cara, foi demais. Ele diz mesmo assim: a Rocha. Corta pra ele, Hércules, corta pro homem. recebi a tua carta produzida entre frases tão tolas e banais, afirmando que fui para tua vida uma sombra que passou e nada mais. Gostei dos teus lamentos, dos teus ais e daquela confissão tão sentida, dizendo que me amaste e arrependida, no entanto, hoje tu não me queres mais. Achei graça, porém, quando disseste que tu vencesse a luta, pois puseste um fim nessa paixão que eu comecei, devolvendo-te os insultos e afrontas, eu digo que eu te venci, pois no fim das contas, tu já me amaste, mas eu nunca te amei. Resposta, né? Então é uma coisa, né? A genialidade, né? Ronaldo... um poeta que sabe usar o soneto e o terceto também, sabe? Você chegou a conhecer, a falar com o Ronaldo? Cara, que pena, né, cara? Foi uma pena que eu não pude conhecer o Ronaldo, porque eu sou muito fã, sabe? Sou um cara hoje, assim, que eu declamo muito Ronaldo. Onde eu passo, eu declamo. Assim, aqueles que me acompanham sabem disso, entendeu? Então, eu não cheguei realmente a conhecer Ronaldo, mas eu, assim, eu vou dar, assim, das leituras desde os sonetos até os tercetos, que é a forma mais difícil de fazer poesia, é o terceto. Eu quero saber, eu quero conhecer, porque... O terceto é assim, ó, em 3 versos. Você dizer uma coisa profunda em 3 versos somente. Por exemplo... Cacimbão, não. Buraco Negro. Olha só, ele disse assim, ó. Eu resisti durante a noite inteira aos pingos irritantes da goteira, molhando a minha angústia de viver. Bom. 3 versos. Quando a gente espera, o que desespera é o não chegar. Escondido no próprio coração, o amor está presente em meu silêncio, como o silêncio na minha solidão. Isso é de Ronaldo, cara. Tercetos. Ele tem um livro de tercetos, meu amigo, que você, assim, são mais de 90 páginas, e você vê que em três de uma genialidade, né, cara? Ele é chamado pelos seus comentadores, né, o escravo da poesia. Porque, assim, não dá pra você forçar um conhecimento sem você ter uma predisposição a saber daquilo. É como tocar um violão. Eu digo, assim, eu toco violão e toco mal. Por quê? Porque eu aprendi a marra, a força. Eu não tenho o dom, o talento, era essa a palavra que eu queria
de tocar violão. Então, o que eu toco é ouvível, audível, mas não é profissional. E aí eu posso aprender uma poesia ou outra, mas Dois tão fazer... horrível, eu não sei. Eu tô Não, agora estudando agora, né, esse negócio. Mas Mas é fazer, fantástico, mas você fazer. pensar em como. E eu acho assim, e aí parte de mim. Eu acho que não é nem você pensar no que o outro quer falar, mas só expor o que seu coração sente. E é daí onde ela vem, né? Cara, eu também, quando eu vou pra poesia, eu não sou do repente, não, de fazer rapidamente, não. Eu pego a caneta, sabe? E começo a escrever. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ela é uma dedicatória à minha mãe. Aí eu disse: vou falar de uma mulher que marca a minha vida. Senhora que amo muito, pessoa muito querida. Foi ela que me criou, me ama, me dá carinho. Sem ela eu não sou nada. Sem ela eu estou sozinho. Ela vive para mim. É minha luz e eu sou seu dia. Por isso desejo a ela paz, amor e alegria. Em minha prova mais difícil, passar no vestibular, ela me deu incentivo e entrei para a faculdade em 17º lugar. Agora vou revelar o nome desta senhora, a quem dedico meus versos contando essa história. Ela é uma mulher de garra que abençoa a minha vida. Meus versos são para você, querida mãe, Dona Rita. Então, um verso redondinho, né? Vou contando, eu sou filho único, né? E aí, a minha mãe ela é louca por mim, louca por minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Um beijo para a Sofia Mundsen. Olha, não, norueguesa. Sofia Mundsen é o nome do personagem do Mundo de Sofia. Um livro maravilhoso que todo mundo deve ler. Né, Sofia é o nome da filha de Hércules também. Sofia vem de sabedoria, né? Do grego, sabedoria. Sofia Mundsen e Safira Munique. Né, a minha caçula e Sofia, que tem seus 15 anos. A primeira, o nome é... Sofia Mundsen, a mais velha. Mundsen é um... A Mundsen. É o nome de um personagem... É norueguês. É o norueguês, nome do personagem e a do outra... livro. Do Mundo de Sofia, o nome do personagem do Mundo de Sofia. E a outra filha? Safira Munique. Safira é pedra preciosa. E Monique e o outro... Cara, e Safira foi quem primeiro viu, né? Eu quero estar perto de você, minha pedra turmalina. Ela fez, papai, pedra Safira. Aí eu dizia, o azul dos teus olhos. Eu disse, não, eu quero ver dos teus olhos, minha filha. Aí ela foi uma das primeiras que escutou essa música, Pedra Turmalina, né? Uhum. E a pedra Safira, a pedra azul, né? Ela queria que eu colocasse minha pedra Safira. Eu disse, não, vai ficar a pedra Turmalina mesmo. Um beijo para minhas princesas, Sofia e Safira. Pois é, cara. Então, como eu estava lhe dizendo, essa poesia nordestina também me influenciou muito para eu compor esses versos redondinhos, né? Por exemplo, hoje eu sou um cara separado, né? Eu sou solteiro, né? Mas assim, na época eu fazia muito poesia, sabe? Por exemplo, eu fiz uma do... Tem poesia para separação? Tem. Não, foi na época mesmo, antes de separar, no momento, nós estamos chegando no momento do Dia dos Namorados, né? Isso, dia 12 Aí, agora. ó, não tinha aquela cabine Matuta TV? Uhum. Não tinha também o momento junino? Ainda tem, né? O momento junino. E tinha esse negócio de você ir lá, declara, faça uma poesia, né? E aí certa vez eu ganhei tanto na cabine Matuta quanto no momento junino, essa seleção das melhores poesias, né? E aí eu disse mesmo assim, olha, no Dia dos Namorados, venho apaixonadamente usar meus dicionários com palavras eloquentes, dedicando a uma mulher que não sai da minha mente. O sorriso dos teus lábios conquistou meu coração. As curvas que tem teu corpo transmitem uma sedução que me transforma em teu servo prisioneiro da paixão. E a poesia segue, sabe? Então, aí eu digo, eu não sei se foi destino, se foi uma casa da vida, se foi presente de Deus ter você, galega linda. Eu só sei que eu te amo, Maria Aparecida, né? Aí quando eu Vai deixar? É o nome da mulher dele. É o nome da mulher dele. Pronto, fica pro senhor essa poesia aí pra declamar pra sua Maria Aparecida. Pra sua Maria Aparecida, né? Então, você vê os versos redondinhos como eles vão se encaixando, né? Como eles se encaixam. Mas e aí, você tem alguma história, assim, interessante na hora de fazer uma poesia que... Teve. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça, em Fora Afonso Campos, né? E tinha uma galega gaúcha, loira mesmo. A galega era linda demais. E ela percebeu que eu tava fazendo poesias. E a galega era casada e chegava pra mim e dizia, eu quero minha poesia. Aí eu olhei pra ela certo dia e ela insistindo. Eu disse, não, mas você é casada, não dá certo. Se eu for escrever, eu vou falar palavras bonitas pra você. Não dá certo, você é casada, você pode não gostar. Ela disse, eu quero minha poesia, pode falar. Aí eu disse, olha, na poesia eu posso tudo e você é minha. Embora que no real esteja longe do seu mundo. Aí eu comecei. Ela disse, faça poesia. Aí eu fui lá. Conheci naquele dia uma mulher linda. É namorado, a chamei de cabelos loiros. Chegava em nossa terra nordestina,
minha musa paranaense, meu tesouro. Sem saber, ela tornou-se minha poesia. Em seu olhar, eu busquei o meu refrão. A tua beleza germinou a melodia. E sem querer, você ganhou meu coração. Na poesia eu posso tudo e tu é minha. No real estou longe do teu mundo. Vivendo neste amor de nostalgia, eu só escrevo quando vejo o seu vulto. Mas se um dia teu olhar e meu olhar firmar constância e confirmar nossos desejos, realizado em meus braços falará. Com teu amor eu morrerei, mas não te esqueço. Eita! Essa poesia. Diz aí, cara. Misericórdia! Eu fiquei todo molhado. Eu fiquei todo molhado aqui. Aí tinha isso também, esses acontecimentos. Eu escrevo muito cotidiano, o que está acontecendo na minha vida. É uma coisa que eu gosto até gostaria de expressar, sabe? Eu não gosto de inventar muita coisa, não. Eu gosto de o que está acontecendo no meu cotidiano, eu escrevo. Da outra vez, aconteceu no fórum ali, aquele período dos mutirões, né? Aí viu o pessoal de João Pessoa para acelerar, né? A questão do andamento dos processos. E veio uma técnica lá, eu acho que era técnica judiciária, chamada Denise. E a gente foi conversando, né, tudo. Aí uma amizade, né, foi surgindo, aí chegou um momento que ela foi retornar para João Pessoa. E aí eu disse para ela, a gente tem a minha poesia. Aí eu olhei para uma outra colega chamada Valéria, e eu disse, Valéria, vês, a ausência dela é visível e eu quero outra reprise. A minha mente está triste com saudade de Denise. Denise é uma mulher simpática e sensual, mexeu com meus sentimentos, deixou um tanto anormal, foi para João Pessoa trabalhar no tribunal. São 130 quilômetros a distância que nos separa. Meu coração está sofrendo e isto ele não disfarça. Para conter meu desespero, deixarei essa comarca. Meu destino é a planície, a caminho do litoral. Chegando em João Pessoa, vou me declarar de vez. Eu quero um sim de resposta. E na pior das hipóteses, um talvez. Então, acontece, né? São poesias que vão nascendo do cotidiano. Né? Mas no caso, nessa história de separação, isso não deu tema pra poesia assim? Deu tema, deu música, deu tudo, né? Eu quero escutar uma poesia pra esse momento, que eu vou até gravar o Stories pra chamada. Não, assim, é porque quando a gente tá nessa fase assim, da solidão do acrobata, né? Quando a gente fica assim, era uma época de pandemia, aí eu disse, cara, eu tinha um violão, 3 anos, eu disse, eu vou ter que aprender alguma coisa, tirar um som. Mas assim, deu poesia ou deu música? Deu música. Deu A música, né? Porque a gente fica assim, aí eu disse, cara, isso tá uma música assim, eu vou pensando, né? Aí por isso que. Aí eu fiz, ó. Vou recomeçar a minha vida. Prometo não olhar mais pra trás. No jogo do amor eu perdi. Eu te amei demais. Ontem pelas ruas da cidade fui até um bar para beber. Uma dama com seu martini me fez lembrar você. Vem me dizer como é que faço pra poder te esquecer. Guardo no quarto a camisola cor de prata que tu usavas quando a gente se amava. Cara, essa música ainda vai ser lançada. Deixa eu ver. Não posso entregar tudo, não. É só uma palhinha pra. Só uma palhinha. Então você vê que os versos vão saindo. Né? Então eu sou muito do que está acontecendo na minha vida. Eu vou lá e vou colocando letra, E é um momento, melodia. É um momento ótimo. E camisola cor de prata é uma sofrência, né? Estilo Pablo. E que a gente vamos lançar. Inclusive, eu acho que sexta-feira eu tô gravando essa música. Eu estarei no estúdio para fazer Camisola Cor de Prata. O produtor musical, um abraço aí para Marcelo Baião, ele ficou encantado. Quando ele escutou essa música, ele disse, cara, vamos gravar essa música, a cara do Pablo. Essa música, Camisola Cor de Prata. Não jogo fora camisola cor de prata, que tem o cheiro do prazer que tu me davas. Então você vê que é uma letra pesada, né? É da sofrência pro cara realmente tomar um litro. Não, né? já tô colocando aqui, já tô colocando aqui nos stories do Tagarela Cast Sim. a chamada aqui com essa música. Eita, rapaz. É outra música que eu espero que ela vai realmente bombar futuramente. Então tem vários, né? Eu componho desde essa questão que agora saiu o forró, né? Que, Me dê seu arroba aí pra eu já colocar aqui no Instagram. sim, arroba José do Egito 78.
Pode continuar. Deixa eu ver, achou? Eu não sei se eu editei. Deixa eu ver, saiu. Deixa eu ver se é essa mesmo. José do Egito. 78. Deu certo aí? Não, Apareceu? não achei não. Mas daqui a pouco Deixa eu- daqui a pouco eu Não, só José do Egito. Só aqui, ó. José do Egito. José do Egito. E aí, cara, eu fiz essa música Pedra Turmalina. Vai ser no estilo, realmente é um estilo shot. Mas eu componho mais esse sertanejo, né? Esse sertanejo romântico. Entendeu? Então vai ter também uma música chamada Amor Sem Fim. Também que eu vou gravar também. Né? E aí, a Amor Sem Fim, ela também retrata nessa linha também da sofrência, nessa linha do Zezé de Camargo, nessa linha do Pablo, né? Então vem, por exemplo, o refrão dela assim: está doendo sim, tá doendo sim, se foi uma traição, como dar o meu perdão, se você fez mal pra mim. Está doendo sim, doendo sim, tô morrendo de saudade, eu te amo de verdade, isto é amor sem fim. Tá doendo sim, tá doendo sim, você sabe que eu te amo, toda noite eu te chamo, volta logo para mim. Você sabe que eu te amo, toda noite eu te chamo, isto é amor sem fim. É poesia. Cara, não, fala a verdade, quando eu fiz essa música, eu disse, caramba, essa aí caiu, realmente assim, foi psicografada essa música, porque foi rapidamente, em 30 minutos, foi saindo Amor Sem Fim. Então, é só o refrão. Aí tem toda uma história, né, que futuramente a gente vai estar lançando. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui foi muito de repente, sabe? Uhum. Assim, foi a partir de maio mesmo, final de maio para abril, né, o pessoal disse, essas composições grava. E eu cheguei até o meu produtor musical, o Marcelo Baião, já assim, em maio, e ele foi escutando assim o meu, a gente chama até de, como é que eu posso dizer, quando você tem várias músicas. Um álbum. Não, não fichário não, portfólio, né? Portfólio. Eu levei o portfólio pra ele, aí quando eu fui mostrando, ele disse, cara, uma dessa aqui, quando você estourar com uma, o pessoal vai querer escutar as outras. Então, todo mês eu vou estar agora lançando uma música, um single, né? Como diz a linguagem hoje. Porque hoje em dia é o single, né? Que antigamente era o CD com 12. Você vê que tem toda uma preparação para lançar uma música, né? Hoje em dia você vê. É porque a música tá assim. Esse estilo de música seu, não. Esse estilo de música seu é uma música que ela tem o potencial de atravessar gerações. Mas hoje em dia as músicas elas duram 15 dias. História, né? É um miojo as músicas hoje em dia, né? É só aquele negócio ali ligeirinho e tal. Esquece, você rapidamente esquece, né? Ela não atravessa gerações hoje, né? A música tá difícil por causa disso. Mas aí uma música que ela conta uma história que permanece. Se a gente for... Tem um ditado que diz que a vida é uma roda gigante. Uma hora você tá em cima, outra hora tá embaixo. Só que ela permanece girando. Então, quando você compõe uma música, e aí é uma visão minha em relação a isso, que ela conta uma história que não muda, né? Uma história de amor que eu já senti, você já sentiu, Hércules já sentiu, né? Não é aquela putaria que hoje em dia é uma história realmente de amor. Você vê que tem sentimento, né, na então, letra. ela atravessa gerações. Né? A letra, ela traz uma poesia, e é isso que gruda na mente. Daqui a 15, 20 anos você tá cantando a mesma música. E cara, aí você falando essa questão do modismo, né? Uhum. Assim também. Mas você vê, eu também, a gente tá vivendo hoje esse mundo pós-moderno, esse mundo digital, esse mundo da tela, né, da rede social, o tempo todo a gente interconectados, né, como diz o Nestor Garcia Canclini. E aí, eu fiz uma música sobre redes sociais também, sabe? Que tá pra gravar também, mas só para mostrar também que, mesmo pegando assim o contexto, mas se você
quando eu lançar essa música futuramente, vocês vão ver que continua o meu estilo de encaixar as melodias. Não é apenas, você vê que não é apenas a paradinha. Tem porque palavras jogadas. eles né? jogam palavras muitas vezes nessas músicas, né? Só pra continuar. E não, É não inclui uma o sopa verso, de né? letrinha. É. Aí eu compus uma música chamada Moleca, sabe? Moleca. Aí eu até registrei ela como M-U-L-E-K-A. Né? Moleca. E aí essa música fala de uma. Tava olhando no TikTok uma menina dançando. Eu disse, cara, isso aí dá música, né? Ela fazendo uma dança e meio mundo de gente visualizando, né? Aí eu fiz, eita, essa moleca. Aí o refrão dela é meio assim. Arroja pra nós. O refrão dela faz: essa moleca queria ter os beijos dela. Eu tô gamado na moleca. Ela é um avião. O rosto dela eu já salvei na minha tela. Estou online na moleca. Ela é pura sedução. Aí vai contando a história da rede social. Um alerta no celular e o TikTok vejo. Você fazendo uma dancinha, que corpo perfeito. Moleca, sou mais um inscrito nessa legião. Toda macharada numa agitação. Eu perco meu juízo, não faz isso não. No Insta de repente eu vejo um ensaio de fotos. Já passam de 10 mil curtidas teus lindos stories. Quem é que vai se controlar? Chega a ser tentação. Estou virtualmente preso em tuas mãos. Um conectado no teu coração. Então eu vou mexendo com as redes sociais, eu vou jogando com o celular, com a tela, né? Então essa moleca, né? Eu tô online na moleca, ela é pura sedução. Vai sair em breve também, no estilo aí um piseiro, né? Já no estilo mais, uma velocidade da música. E Um beat aumentado, né? Um beat aumentado. Isso mesmo, né? Mas aí a gente sabe que você é poeta, é compositor, é professor de história. E aí, uma curiosidade que eu tenho em relação a professor de história é o que te chamou a atenção para esse tipo de curso? Sabe, as nuances do historiador. Cara, é fantástico quando você faz um curso desse como história, porque hoje, se você me perguntar, eu sou um cara histórico, no sentido de que eu tenho uma leitura de mundo histórica e não ontológica. A maioria das pessoas, cara, vê o mundo como sendo algo natural, como essência. Vou dar um exemplo. Olha só como eu faço minhas aulas, muitas vezes, pegando uma teoria bem pós-crítica, pós-moderna, sabe? De olhar as coisas como sendo históricas, como sendo o quê? Inventadas. As coisas são inventadas. Você aceita um cafezinho? Tem só Quero, sim. É uma influência nietzschiana, sabe? Do pensamento de Nietzsche. Inclusive, em história hoje, o termo invenção, por exemplo, a invenção do Nordeste. É a tese de doutorado da Unicamp mais famosa da área de humanas. A invenção do Nordeste, a invenção do Oriente, a invenção do cotidiano. Esse termo é muito forte. Então, em história, por exemplo, a história me proporcionou observar como as coisas são inventadas ao longo do tempo. Como as coisas são inventadas e elas não são essências, não são naturais. Por exemplo, os valores. Alguém inventou os valores. As pessoas tomam os valores como se fossem naturais, como se eles sempre existissem, como se eles fossem atemporais. E aí o exemplo mais comum que eu uso é o Nordeste, né? As pessoas pensam que o Nordeste é algo, uma essência, é algo natural. Mas o Nordeste é uma invenção recente. O Nordeste é uma invenção ali de 1915, quando da seca, que vai se separar realmente o norte do Nordeste. Mas surge ao lado desse Nordeste, que a gente até começou falando sobre o Nordeste, né? Essa geografia em ruínas. Esse Nordeste, dessa geografia, de uma paisagem que dói nos olhos e nas mentes. Né? Como se o Nordeste fosse só seca. Então, a história mostra como foi inventado isso aqui, ó. São discursos. Quando eu falo em discurso, eu estou falando numa perspectiva Foucaultiana, sabe? Um filósofo francês chamado Michel Foucault, onde ele trabalha com o poder das palavras construindo a realidade. A linguagem construindo a realidade, atravessando nossos corpos e fazendo muitas vezes você viver com gosto de batom amargo na boca. Então, o Nordeste é uma invenção. Foi surgindo uma paisagem, essa paisagem só da seca. Exato. Como você diz, mas o Nordeste chove também. Então, isso foi inventado. Né? Por exemplo, a imagem de nordestino é o quê? É Lampião e Maria Bonita. Mas eu pergunto para você, tinha Lampião em 1500? Não tinha. Tinha Lampião em 1600? De jeito nenhum. Então, essa identidade, passa essa identidade como ela fosse o quê? A histórica. A histórica, atemporal, como ela fosse uma essência. Entendeu? Como ela sempre existiu. Mas Lampião nem sempre existiu, Maria Bonita nem sempre existiu. Então, essa identidade de construir você com essa paisagem do cangaceiro, do cara que resolve a coisa na faca peixeira, ela foi inventada.
através de discursos, entendeu? Até mesmo a própria cultura nordestina vai criando isso. A partir, por exemplo, quem vai criando, construindo essas paisagens do Nordeste é o Gilberto Freire, e o de Jaci de Menezes, que é um escritor cearense, que falou mais do Nordeste da seca, e Gilberto Freire foi construindo a paisagem mais do Nordeste molhado, do Nordeste de boi gordo, do Nordeste que chove. Só que não pegou, porque muitas vezes são relações de poder que estão em jogo, cara. Interessa muito mais ao cara do Sudeste ver o Nordeste só com... propagar o discurso só da seca, só do sofrimento, entendeu? Não, e quando você Mas, pega... ou seja, então em história eu vou percebendo que isso é uma invenção, que não é uma essência. Então, só para você entender, ó, a minha leitura de mundo ela é mais histórica e menos ontológica. Aí você pega, Egito, que danado é ontológico? É aquilo que é. Uhum. Mas eu não trabalho com aquilo que é aquilo como foi sendo construído. Tá entendendo? A pergunta, por exemplo, não é o que é a mulher, por exemplo, mas como foi construído os espaços da mulher ao longo do tempo. Esse como, ele é histórico e não ontológico. Não é uma essência, mas é uma invenção que vai mudando ao longo do tempo. Então, respondendo a você, a história me serve hoje justamente para fazer a leitura das coisas do mundo e como elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Se elas são construídas, elas são históricas, elas são temporais. Mas a história me deixa sempre a esperança da mudança. Porque tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Nada dura para sempre. Então, não, Pesado, o né? homem é feito de poesias. E aí, essa a questão dessa visão do Nordeste, ela também tem. Eu vejo muita culpa em novela, né, cara? Porque assim, Cara, é isso mesmo. quando vai passar na novela falar sobre o Nordeste, É a mesma coisa. e é um sotaque que não existe. E é uma seca, é um sofrimento. Ou seja, a paisagem é a mesma. Se a paisagem é a mesma, eles constroem uma essência só de Exato. Nordeste, que é só da seca, tá entendendo? Então, mas você pega as cidades do Nordeste, você pega Campina Grande, é um polo tecnológico, nós temos várias universidades, entendeu? E são referências, né? São referências. São referências no Brasil de tecnologia, de tudo, né? Mas essa imagem aparece nas novelas? De jeito nenhum. Não aparece. Por quê? Porque Aparece construiu esse sofrimento. discurso de uma essência do Nordeste só da seca, só do atraso. O Nordeste tem belezas, tem sabores, inclusive sabor sertanejo aqui, que eu vou até abrir mais uma bolachinha, rapaz, que hoje eu tô com a fome. Eita, café gostoso, cara. Tá gostoso. E aí, Agora, com o cafezinho, né, tem que ter um não, jeito, aí né? se ele tá gostoso, você Eita. imagina agora com... Com certeza aqui, né? Vamos no sabor sertanejo. Olha só. Você prefere uma folhada doce ou um bolinho Essa de daí, goma? essa doce. Essa. O sabor apetite, né? Isso aqui é... Então é esse sentido, sabe? Assim, essa leitura aí, como você coloca das novelas, inclusive a gente vê, assim, há uma reação, né? Muitas pessoas, assim, a gente vê hoje os influencers, né? Também fazendo essa crítica a esse pensamento. Muitas vezes, né? Esse pensamento que Fica à a gente vontade. vê nos filmes, né? Do Guel Arraes, sempre tem essa imagem, né? Essa imagem desse Nordeste realmente da seca, desse Nordeste do ignorante, né? Do coitado, né? Do cara que passa fome. A gente vê, né? É lógico que tem, a seca tem, Lógico que tem. mas não é todo o Nordeste permeado pela seca, né? Não. E aí você vê que cria-se uma imagem do nordestino que ela não condiz com a realidade total. Então, aquela parte ali que é colocada em novelas, em filmes, e que o resto do Brasil vê, ela deve ser por aí eu não vou me atrever a falar números, porque não é a minha parte, não é o que eu abranjo. Mas aí é uma fatia muito pequena do Nordeste. É uma seca. Como eu falei, eu sou de Cachoeira dos Índios e lá, bicho, água tem todo dia na torneira. E a última cidade da Paraíba ali já é mais uma região mais árida, assim, mas tem água para todo mundo, tem, sabe? Mas aí as novelas, os filmes, eles só mostram aquilo dali porque dá audiência, né? Não mostram uma orla, Não. uma praia de João Pessoa, E outra Natal. coisa, cara. Outra coisa. O Nordeste chove muito, cara. Vamos pensar. Nós estamos num período agora de chuva, né? Se há falta d'água, muitas vezes, em algumas cidades do Nordeste, é uma questão de má gerenciamento, entendeu? Vamos pensar. 2011 aqui choveu tanto. Boqueirão, o nosso assunto do Boqueirão sangrou em 2011, entendeu? Se tivesse outra barragem, quando eu me lembro que eu tava passando por Barra de Santana, era água para encher outro Boqueirão. E ali, quando você passa em Barra de Santana, tem as estruturas de outra barragem que não fizeram, que é justamente Curimatã.
Se for para Cabaceira, tem também, eu já ouvi numa entrevista de um cientista social dizendo que tem também ali, ia ser pelo sinal, uma barragem pelo sinal em Cabaceira. É um complexo de 3 barragens. Tá entendendo? Então, chove, aqui chove, o Nordeste chove. João Pessoa chove, né? Chove muito, né? João Campina Pessoa, aqui né? tá tendo alagamento. Campina aqui, pois é. Uma semana dessa aqui, o meu carro parou, porque choveu tanto que alagou tudo, bateu água nos escapes de velho, parou, porque era muita água. E fora Campina, né? os nomes que nós temos aqui na nossa terra, né? Na poesia, Hum, na música, né? sim, São pessoas que têm uma importância na história do Brasil gigante. É. Você tem Jacques do Pandeiro, sim. né? Ó, linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Cordel. Não, é rico a cultura. E por falar em cordel, você gosta também dessa. Também, assim, geralmente, assim, como eu disse pra você, às vezes eu tô, por exemplo, num encontro pedagógico, aí vai encerrar o encontro pedagógico, o pessoal, Egito, vamos encerrar com um cordel, né? Escreva aí, faça aí relatando toda a semana do encontro. Então, eu gosto também de fazer o cordel, porque eu trabalho no estilo das quadras, tá? Com as rimas, né? A cada 4 versos eu vou encaixando, tá entendendo? Então, essa estrutura também do cordel também me influenciou bastante também na composição, né? Eu me lembro que teve um cordel que eu li, era A Moça que se casou 14 vezes e continuou donzela. Danou. Eita, danado. Tem uma coisa lá, um feitiço na mulher que os maridos morriam, ficavam fracos, né? Então, você vê essa influência do cordel, que vem justamente dessa poesia de um grande paraibano, né? Que escreveu um livro, Zé Limeira, o poeta do absurdo, né? O Tejo, né? O Orlando Tejo. Não sei se você já ouviu falar, mas é fantástico. Entendeu? O cara ele faz um cordel falando da trajetória de Jesus na Galileia. Agora ele faz uma poesia, sabe? Bem misturada, por exemplo. Ele vai misturando os acontecimentos históricos, coloca Jesus, Getúlio Vargas. Então, essa literatura da escrita do cordel é fantástica, né? Tem também outro também de Itabaiana, poeta Zé da Luz também, que por exemplo, tem uma poesia que é bem longa, sabe? Chamada Confissão de Caboclo, que é muito linda. Então, ou seja, a Paraíba, ela é riquíssima, realmente, né? Dentro da poesia, né, dentro dessa estrutura do cordel, dos versos redondinhos, dessa estrutura clássica que eu gosto muito. Eu não gosto de poesia sem rima, não, sabe? Às vezes quando eu escuto assim, as pessoas declamando assim, poesia, quando não tem a rima, de que tá faltando alguma coisa. Eu gosto muito de encaixar os versos. Você já fez alguma poesia pra Campina? Porque assim, Campina. Se você é filho de Campina? Eu nasci em Campina Grande, né? Isso mesmo. Eu passei minha infância ali na região ali de Caturité, mas eu nasci aqui em Campina Grande, na maternidade. Eu não sou de Campina, eu sou, como já falei aqui, Eu tô devendo essa poesia, filho. sou de Cachoeira dos Índios, mas eu me sinto filho de Campina também. Porque Campina Grande é uma terra que quem vem, cara, ou quer voltar ou não esquece, sabe? Campina tem todos os climas, tu percebe? Ela Justamente. tem o frio, tem o calor, tem tudo. Ela não é nem. Até o calor de Campina é aconchegante. Ela não é nem abafada como João não. Pessoa, mas também Isso. não é árida como o Alto Sertão. É O clima é gostoso. perfeito, é isso, é essa leitura que eu faço. Porque quando a gente vai pra João Pessoa, a gente pensa logo que é em praia, né? Porque aqui é o calor que, cara, se você for socialmente em João Pessoa, você. A camisa calor cola. É isso, né? Aqui não. Aqui é um clima realmente assim que é um lugar bom de se viver, né? É a rainha da borboleta. Mas tem algum poeta assim que declame sobre Campinas? Você tem algum? Será que não vem na mente aí uma Não. Canta Campina. Bilhil canta É. Campina, né? Bilil canta. Você vê o Bilil, você vê assim. O próprio Jacques do Pandeiro cantou muita coisa de Campina, né? Cantando meu jovem na lembrança do meu tempo de criança que me faz chorar, né? Ô linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Então, isso ficou nos forróis, assim, são tantas homenagens a Campina, são várias músicas. Um cara que canta muito Campina é Capilé, cara. É porque eu não sei as músicas dele, mas Capilé ele tem várias músicas homenageando Campina, viu? Várias músicas ele tem. Então é o Capilé. Assim, ele canta muito também ultimamente, assim. Eu acho que é o grande cara que fala de Campina. Eu sempre escuto quando eu tô assim, escutando rádio, eu vejo ele nas rádios
cantando Campina Grande. Agora, qual é a interseção entre a história e a arte para você? A história hoje, pra mim, realmente, a história é uma arte de inventar o passado. Inclusive, esse é um conceito, assim, porque quando você fala assim de história, geralmente a gente tem essa leitura assim, a história é uma ciência, né? A gente busca muito essa questão. Então, teve um período ali do século XIX. O século XIX é o século da ciência, cara. Você vê que o século XIX assim, a ciência ela apostou que nós iríamos chegar no progresso. E chegamos. O que é que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ou seja, bastaria ordem, disciplina, que o mundo alcançaria o progresso. Ou seja, o século XIX inventou esse nosso mundo. O século XVIII, século XIX foi inventando esse mundo comandado pela ciência. Que ali não está se travando uma luta entre o progresso versus a providência. O transcendente, né, sendo, digamos assim, enfrentado pelo imanente. O imanente é o que vai se realizar aqui. O paraíso é aqui na Terra. Os filósofos começaram a dizer isso. Os historiadores, né, as teorias da história começaram a trabalhar nessa perspectiva do imanente. E que eles apostaram que a observação, a experimentação, ou seja, o rito científico iria realmente mudar o mundo. E aí o que acontece? Onde é que entra a história? Os historiadores também queriam fazer ciência. Tá entendendo? Então havia aquela gana, aquela ânsia de ser, de formar, de ser um discurso científico. Só que você pode fazer a experiência várias vezes do passado, o que passou já aconteceu. O passado não volta mais, né? E você escreve a história em que tempo? No tempo presente. Passado e presente são categorias diferentes. Então, chegou um momento ali no século XX que teve uma renovação historiográfica, né? E hoje a gente olha a história realmente como uma arte. Lógico que temos um compromisso ético de analisar as fontes. Sem fontes não há história. O que garante realmente a história ter um paradigma, ela tem uma fonte. O historiador analisa a fonte, ele só vai falar daquilo que aconteceu. A caneta, a tinta, o tipo de tinta ali do século XVI, né, ele tem que provar, passar pela heurística e provar, assim, mostrar realmente que aquela tinta era do século XVI. Então, ele não perde o compromisso, mas ele sabe que 100% objetivamente, assim, dizer o que aconteceu, não dá, porque até o discurso é do tempo presente. Então, se o discurso é do tempo presente, a história também hoje ela é uma arte. É uma arte de inventar o passado. Tem um livro maravilhoso do Duval, História, a arte de inventar o passado. Né? Porque o passado é ressuscitado para ser assassinado através de uma escrita. A gente coloca ressuscita o passado, dá vida olha, o historiador dá lugar à morte para que os vivos existam. Olha só, eu dou lugar à morte para que o meu presente tenha sentido, para que os vivos existam. Muitas vezes a gente traz uma temática para dizer, olha como é que se vivia naquela época. Então, é interessante esse modelo de vida, né? Até que ponto, né, nós podemos se inspirar nesse modelo aqui? Olha como, por exemplo, olha como os gregos viviam a democracia, né? Então a gente analisa lá, mas todo mundo participava. E na Revolução Francesa, como era a democracia? As mulheres não tinham direito de participar, por exemplo, quando teve uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela tinha que pedir permissão aos homens para falar na Assembleia Nacional Constituinte. Porque o lugar da mulher era ser somente a parideira e só ser a dona do lar. Não era fazer política. Mas a história, eu disse o quê? Tudo que é sólido se desmancha no ar, nada dura para sempre, entendeu? E hoje as mulheres podem participar da política. Então é uma coisa histórica, né? Foi uma coisa realmente assim que vai mudando ao longo do tempo. A história, ela mostra que as coisas mudam, né? A gente vai mudando. Não, e o que eu vejo é que a história, ela é uma matéria viva, né? Sim. É uma coisa tipo... É do tempo presente, o tempo todo convocando você a ser cidadão. E todo dia tá ali... A participar, né? Entendeu? A gente vê que outras matérias... Fica à vontade para servir mais. Outras matérias, ela... Posso? Pode. Elas mudam muito pouco, lentamente. Matemática, português, a geografia. Mas a história, ela tá constantemente mudando. Né? Acontece fatos históricos. Sim, toda hora é uma pandemia. Que é muito detetivesco, sabe? O trabalho do historiador é detetivesco. Você tem hoje por exemplo, você tem hoje uma tese, né? Aí de repente vai lá, você encontra outra fonte histórica e derruba essa tese. Então é um processo assim de mudança o tempo todo, né? De repente você tem um trabalho escrito e há novas fontes que vão surgindo. Que derruba seu trabalho. E aí, um processo dinâmico. Não, e eu imagino a angústia do caboclo que estudou, se dedicou,
Fez uma tese. Mas deixa eu defender o pessoal da língua portuguesa Ah, também, ótimo. viu, cara? Mas é isso que eu quero que vocês até entendam que estão me assistindo, né? Tudo é histórico. As coisas. A língua portuguesa também ela não é estática. Antes a gente dizia vós me ser. Depois você. Hoje é só vencer. VC. Daqui a pouco. Pra entender como a escrita também ela vacila. A escrita ela é histórica, ela vai mudando também. Você pega um livro do século XIX em língua portuguesa, é totalmente diferente. Assim, as palavras, assim, você vê que a gente não utiliza mais aquele estilo, porque é transitório. Ou seja, teve agora uma reforma da língua portuguesa, por exemplo, né? Alguns ditongos perderam o acento, não são mais acentuados. Então, essa mudança, essa língua é uma essência? Não, ela não é uma essência. Por que não é uma essência? Porque ela é histórica. E por que ela é histórica? Porque ela muda. Ela é Ou seja, umas viva, né? 4 horas vocês iam entender essa teoria minha. As coisas mudam o tempo todo. Não, eu vou sair daqui hoje muito mais intelectual. Eu já tô. As coisas mudam. Eu já tô sentindo aqui que Tá mesmo, tá? a minha cabeça já tá aumentando o tamanho, É. porque meu cérebro tá evoluindo. É tanto que desse lado aqui tá sem cabelo, porque aumentou um pouquinho Ei, a minha cara, cabeça. a sacada é o seguinte. Quando eu entro numa sala, eu digo, hoje eu quero fazer você pensar diferentemente do que se pensa para se perceber diferentemente do que se vê. Olha só. Qual a pergunta? A pergunta aqui que mandaram pra mim. Foi? Filosofia e história caminham juntos? Nossa. Com certeza, cara. Se você me perguntar assim, qual é o teu arsenal teórico? Tudo vem da filosofia. Eu considero a filosofia a maior de todas as disciplinas, entendeu? Porque através da filosofia você consegue realmente entender como cada época pensou. Entendeu? Como cada época pensou. A filosofia, cara, essa leitura toda que eu tô fazendo aqui, esse termo invenção, vem de um filósofo. Deixa eu dar uma pedrada aqui, posso? A minha teoria, quando eu trabalho nessa teoria na minha sala de aula de que tudo é invenção, vamos pensar. Cara, eu tenho um tema pra você, viu? Trabalhar depois, a gente trabalhar aqui futuramente, quem sabe o lugar dos povos indígenas na história do Brasil. Quem são os povos indígenas? Quem são os índios do Brasil? Eles são índios? Olha só, sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Cariri, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Eu falei o nome índio? Não. Índio é uma invenção. Tá entendendo que eu tô colocando aqui em prática o meu conceito de invenção? É um conceito de Nietzsche, viu? Em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estenda em inúmeros sistemas solares, houve uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Porque não é natural a natureza ser conhecida. As coisas são inventadas. Então o conceito de índio é a invenção de quem? Dos portugueses, dos europeus. Né? Por ele achar que estavam nas Índias, inventaram esse conceito de que todos os povos eram índios. Mas se você olhar para o Brasil, há toda uma diversidade de povos, de línguas, de culturas aqui, entendeu? Olha só, sou Pataxó, Savante, Cariri, Yanomami, Tupi, Cariri, Carajá, Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Funiô, Tupinambá. Cara, eles são uma diversidade grande, eles não são idênticos, entendeu? Cada um com você for pros Aztecas, é outra cultura, os Incas, né? Eu já perdi no Cariri. Tá entendendo? Já se perdeu no Cariri. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Essa leitura de filosofia de que as coisas são inventadas, né? Inventadas por quem? Ou por quê? Pela linguagem. A linguagem é que inventa o mundo, gente. A linguagem, as palavras atravessam a matéria e dão significado às coisas, entendeu? Dão essências às coisas, mas essas essências não existem, elas são históricas, elas são inventadas. Então, é a linguagem. Então, a filosofia é tudo. Tudo que eu tô falando aqui para vocês vem de uma leitura de filosofia, vem do Nietzsche, vem de teoria da história, tá entendendo? Sim, sim. E as teorias da história... Olha, tô tentando entender, viu? Porque estão de mãos dadas com a filosofia. Então, filosofia é tudo, viu? já tem uns 4 nós na minha cabeça. Então, assim, eu sou um cara apaixonado por filosofia e a filosofia e a história andam junto, tá entendendo? E nesse sentido, assim, de você explicar o histórico através de uma leitura de filósofos, né, filosófico que construiu o mundo. Vamos pensar, o nosso mundo hoje. Vamos pensar, nosso mundo vem da modernidade, né? Sim. Ordem, olha só, ordem e progresso. Quem inventou esse conceito de ordem e progresso? Foi a filosofia da história. Foi uma filosofia da história que construiu. O cara escreveu lá uma teoria chamada Auguste Comte, que disse que o mundo bastaria ordem para alcançar o progresso. Eu pergunto para você, num quartel, tem ordem? Dentro de um quartel? Tem ordem. Tem disciplina? Tem disciplina. Como é que ficam os soldados? Em fileiras, não ficam? Tudo Na organizado. escola. Tudo organizado. Na escola, quando surgiu a escola?
o modelo da escola. Naquela época tinha. Tem ou não tem? Tem os agentes, os inspetores dos corredores, Isso. aluno usa farda, Usa farda. soldado usa farda. Também. A anatomia de uma escola estadual, quando você olha assim as escolas, elas não tem os pavilhões? Sim, Você já passou perto de um presídio? Tem ou não tem pavilhão? tem também. Nunca entrei não, viu? Inclusive. Então, não, que Nem não pretendo, nem passa pretendo. por perto, né? A gente não vê. É. O que eu tô querendo dizer? Os caras, o século XVIII, ele construiu essa modernidade a partir da disciplina. Você entra no hospital a hora que quer? Não. Não tem a disciplina na hora da visita? Você leva a comida a hora que quer? Você não entra, né? Então, olha só. Foi a filosofia que inventou esse nosso mundo. Porque filosofia... você disse que... Posso dizer? A Deve. filosofia é foda. É foda. Porque os caras que inventam o nosso mundo são os humanos. Cara, não tem, assim, não é uma essência, um transcendente que constrói esse mundo, não. São os humanos, somos nós que inventamos a realidade. Então os caras disseram, ó, basta ter disciplina. Nós somos frutos de instituições disciplinares. A teoria é essa. O sujeito moderno, ele é fruto de instituições disciplinares. Nós nascemos a partir da invenção de quê? De instituições disciplinares como as prisões, as fábricas. Se você chegar atrasado na época, quando inventou as fábricas, quando foi criado, construído, e até hoje mesmo, no trabalho, você não é punido? Com certeza. Opa, o tempo digital, o tempo vai controlando a gente. Na escola também, ó, até 7h15, passou de 7h15 não Não entra. entra mais. Tem ou não tem o tempo? Tem sim. O tempo da visita no hospital. Igual. 4 horas da tarde pra 1, Tem ou não 3 tem horas pra disciplina? tudo. A disciplina Qual tá é a tese que José do Egito deu agora para vocês? Nós somos frutos de instituições disciplinares. Mas foi um filósofo chamado Auguste Comte que vai criando esse conceito da ordem para alcançar o progresso. Ele fez uma leitura do Condorcet, que é o iluminista. Condorcet dizia, não, o progresso levará o mundo à ordem. Então, cara, quando você lê os filósofos, né? Aí o Jean-Jacques Rousseau Mas já no viu o caso seria o progresso. contrário. A ordem que leva o mundo ao progresso. Era a ordem leva o mundo ao progresso. Não, aí quando dizia, não, o progresso é que leva o mundo à ordem, né? Quando você defendia que o progresso levaria o mundo à ordem. Quanto não? Primeiro a ordem para alcançarmos o progresso. Por isso que tinha toda uma punição. Aí para você entender isso, você tem que ler, você lê num livro chamado Vigiar e Punir, História do Nascimento das Prisões. Aí você vai estudar as escolas. Cara, a escola é uma prisão? Aí quando eu fui lendo esse livro, eu fui percebendo que a anatomia de uma escola é uma prisão. Passe ali perto do shopping, não tem uma escola estadual ali, tem, é o Premier. Não lembro o nome daquela Mas escola, tem. mas ali que vai pro estacionamento do shopping, né? É, aí você percebe que realmente tem os pavilhões. Aí você olha as prisões, as fotografias das prisões da época, são pavilhões, entendeu? Cada grupo no seu pavilhão. Foi porque isso foi inventado lá para ter disciplina. Para ter, ó, as carteiras ficam como? Em fileiras, não ficam? Fileiras. Os soldados não marcham em fileira? Fileiras. Quanto mais se divide, se tem o poder sobre as pessoas. Porque se você marchar de forma errada, opa, o inspetor já vai perceber ali que você está andando fora da fileira, você está marchando de forma errada. A fileira, quanto mais se divide, se tem o poder sobre as pessoas, entendeu? E aí, Fantástico, né, cara? não, e você vê que. Isso é filosofia, viu? Filosofia é tudo. Minhas aulas são baseadas em E filosofia. aí a pergunta tá mais do que respondida, né? Teoria, viu? Você tem uma teoria. Existe filosofia a história anda junto com a filosofia, né? Então, sim, aí só para concluir, aí numa perspectiva científica, você vê as teorias como se ela fosse um espelho do objeto da pesquisada, sabe? Um espelho da realidade pesquisada, sabe? Na perspectiva que eu estudo, que é uma perspectiva bem pós-crítica, pós-estruturalista, quando eu falo de pós-estruturalismo, eu estou falando do poder da linguagem na construção da realidade, né? O que é que acontece? A linguagem é que inventa o mundo, entendeu? Então são as teorias que inventam o mundo. As teorias funcionam como discursos, como saberes, poderes. Palavras com poder de dizer e estruturar o campo possível da ação do outro. Cara, isso é muito filosófico, né? Cara, a gente entrou aqui com cultura e de repente já estamos numa aula de filosofia. Já estamos numa aula com o José do Egito, né? Desse jeito vocês vão querer assistir as aulas do José do Egito, né? Tem que, Com certeza. Por quê? Só para concluir, é porque quando eu mexo com filosofia dentro das minhas aulas, eu faço você o quê? Pensar diferentemente do que se pensa para se perceber diferentemente do que se vê. Porque isto é indispensável para continuarmos a olhar e a refletir. Tá ao vivo, tá? Não, tá não, mas aí vai surgindo perguntas aqui do nosso... Tá, do grupo aí, você, né? Eita, manda aí, viu? Se eu souber, eu respondo. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo, viu? Me diga uma coisa, na tua opinião, o que se espera do futuro enquanto filosofia, enquanto futuro em si? Pergunta boa. Futuro, né? Então, olha só. Eu tô já saindo da cadeira pra puxar o ombro pra cá, porque só tem pergunta boa. Eu sou pós-moderno, sabe? Nesse sentido.
pós-modernidade não trabalha com essa perspectiva de dizer o que vai ser o amanhã. Uhum. Porque todos os projetos que disseram, os projetos que apostaram no futuro, de dizer o que vai ser o futuro, eles se tornaram algo transgressivo, entendeu? Vamos pensar, qual era o futuro da humanidade ali no século XIX? Alcançar a civilização, ser uma civilização, ser um país civilizado. O Brasil queria imitar a Europa, entendeu? Porque a Europa dizia que, ou seja, o progresso, ordem e progresso. O progresso iria solucionar todos os problemas do mundo. O que é que o progresso produziu, gente? O progresso começa a produzir justamente ali, ó, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O progresso, ele vai trazendo também armas de destruição. Então, um grupo de filósofos começaram a tratar do desencantamento da modernidade. E aí, o que é a filosofia pós-moderna, né? Ser pós-moderno é ser incrédulo em relação às metas narrativas da história. Eita, vamos entender o que é uma meta narrativa. Meta, algo grande. É uma grande narrativa que serve para todo mundo. Agora eu pergunto para você, você acha que não é assim, que é muito assim transgressivo, autoritário você construir um projeto para toda a humanidade único a partir da sua narrativa? É construir essa narrativa para os povos da América, para os povos da África, entendeu? Baseado no olhar de quem? Do europeu. Isso é uma metanarrativa. Era uma perspectiva de futuro. E essa perspectiva de futuro era o quê? Alcançar a civilização e o progresso. Tá entendendo? Então, veja, quando você aposta que o futuro vai ser assim, você está colocando o seu projeto. Então, eu não trabalho com metanarrativa. Eu não trabalho nessa perspectiva de apontar um devir. Que o mundo vai ser daqui a 30 anos dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes, quando grupos de culturas apostaram, era o modelo deles. E isso se transformou em quê? Em modelos transgressivos, autoritários, onde pessoas, né, seres humanos foram escravizados, tratados como mercadoria. Tá entendendo? A escravidão ali que vai vir do projeto ali do capitalismo comercial, né? As pessoas foram transformadas em mercadorias, foram coisificadas. Tá entendendo? Então, quando você observa você ser transformado numa coisa, numa mercadoria, era todo aquele projeto realmente de um modelo europeu, né, de um tipo de cultura que foi realmente apostando no mundo e que todo mundo deveria ser igual a eles. Então, apostar numa narrativa, numa metanarrativa, olhar para o futuro e dizer o que vai ser o futuro, eu acho que é transgressivo. Eu trabalho nessa perspectiva, sabe? Eu prefiro, eu defendo hoje as leituras, né, apontam para o local da cultura, as culturas locais. A diversidade, as diferenças, tá entendendo? As diferenças nesse sentido, perdão. Então eu trabalho mais nesse conceito de respeitar, de olhar para a diferença, tá entendendo? Sim, sim. Nessa perspectiva. Você falou sobre o ser humano ser tratado como Coisa. Mercadoria. mercadoria. Mas Hoje em dia eu enxergo isso também, obviamente que de uma forma menos pesada. E a gente sabe que ainda existe escravidão, né? Muitas vezes ela velada, sim. Mas existe. Hoje, acho que assim, nos tempos modernos, o ser humano ele ainda é tratado como um produto, né? Você pega numa indústria e tal. E eu não estou falando que seja uma coisa ruim, né? Porque todos nós precisamos trabalhar. Né? Eu sou uma máquina de trazer prosperidade para o meu lar. Então aí eu preciso trabalhar, eu preciso da indústria, do comércio, de trazer o meu pão para dentro de casa. Mas essa máquina nos tempos de hoje que faz com que a gente fique fixado, fixe a mente no produzir, no agir, no trabalhar, tem trazido mais problemas psicológicos para as pessoas. Às vezes você tem um burnout, né? E aí você entra naquele looping de fazer a mesma coisa e sua mente vai cansando e aí você pega uma depressão, uma crise de ansiedade. Que pergunta boa, interessante, né? Hoje nós estamos. Eu entendi essa coisa que você quer fazer com ser escravo de quê? Nós somos reféns hoje do tempo. Exatamente. O que a gente diz hoje? O tempo está passando rápido. É dinheiro, né? E tempo é dinheiro e eu preciso produzir. Então o que acontece? Olha só como essa questão hoje do tempo. De como nós, hoje, a gente se torna um escravo realmente, até mesmo das redes. Porque você trabalha, por exemplo, eu sou professor, aí trabalho até
9h50, né, 9h30, daí vou pra casa. Aí quando chego em casa, vou olhar uma rede social, aí depois vou olhar outra que é a mesma coisa, entendeu? Tem um e-mail pra eu olhar. Cara, eu tô sendo um escravo muitas vezes de quê? Da máquina, entendeu? Uhum. Você tem que ter também esse olhar apurado assim pra ver o que é que estamos fazendo com nós mesmos. A modernidade, como você tá dizendo, esse mundo pós-moderno, esse mundo digital, né? Até onde é saudável, né? É até onde você está sendo saudável, até onde você está colocando limites. Porque isso aqui é muito. O celular, o computador, essa rede, né? Ela é muito positiva se você souber utilizar, cara. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá certo? Dostoiévski, grande escritor russo, né? Crime e Castigo, né? Então vamos pensar. Dostoiévski, na época dele, cara, ele escrevia um livro, ele sequer tinha uma folha de carbono para salvar uma cópia. Era aquilo E acabou. e acabou. Tá entendendo? Hoje nós temos um computador, nós podemos salvar, editar, salvar numa nuvem, salvar num pendrive, ninguém usa mais. Olha como o tempo tá rápido, né? Hoje é a nuvem, né? Mas olha só como a tecnologia, se você souber utilizar, Dostoiévski escrevia uma página por dia. A gente mal escreve hoje, nós estamos perdendo. Por quê? A gente usa só os dedos, ó. Os polegares. A gente não tá mais escrevendo, entendeu? A gente parou isso. Então você tem que saber hoje olhar para o tempo, a nossa atualidade. O que é a minha atualidade? Então, o que é que estamos fazendo com nós mesmos? Outra coisa interessante, antes de eu continuar a história do Dostoiévski, né? Você observa também a questão do tempo do trabalho. Eu assisti uma palestra de um antropólogo que ele disse: eu sinto inveja do índio. Ele falou assim: o índio, né? O indígena, vamos pensar, o indígena, né? Ele trabalha somente em média 4 horas por dia. Ele sai para. Agora, olha quantas horas ele trabalha por dia, tá entendendo? Você sai de manhã, vai dar aula, dou o primeiro turno, dou aula à tarde, dou aula à noite. Cara, quando eu olho, eu disse, cara, você chega em casa exausto, ainda tem as redes sociais para olhar tudo, né? E o indígena não, ele sai ali, ó, vamos pensar, determinados grupos ali, ó, sai para atrás da comida para caçar. De repente ele encontra lá um pouco do mato, opa, encontrei comida para todo mundo, levou, aí vai lá, ó. Vai lá fazer o seu descanso. Por isso que os europeus criou esse discurso de que o indígena era preguiçoso. Não, nós aqui somos refém do trabalho, cara. Você acha que um indígena de uma tribo Yanomami quer viver o nosso modelo de vida? De jeito nenhum. Quer nada, meu amigo. Nós é quem estamos chegando lá. O homem branco é quem está chegando nas reservas Yanomamis. E o que é que o homem branco está levando? A destruição, poluindo os rios, né? Ou seja, destruindo a floresta para colocar bois, né? Para querendo a madeira, tá entendendo? Então, olha só até que ponto que é mais civilizado, né? Então, nós somos refém de o quê? Da ganância também. Justamente. Dessa coisa chamada capital, tá entendendo? Por quê? Porque essa engrenagem, essa estrutura de produção, de você gerar riqueza, gerar esse capital, ela condiciona a nossa consciência desse homem que nós chamamos esse homem branco, entendeu? De que gerar lucro, riqueza, e ele não fica satisfeito. Ou seja, os europeus atravessavam os oceanos para vir buscar as riquezas do Brasil e as lideranças indígenas, né? Vamos pensar aqui, vou até citar um nome aqui, um Araribóia, que foi muito esperto, muito inteligente, ele se metamorfoseou. Ele adotou um nome cristão para não ser escravo e salvou todo o seu ativo. Se eu sou cristão, não serei mais escravo. Mas eles perguntavam, cara, você vem de longe, atravessa o oceano para vir buscar madeira? Não tem lá não. Lá não tem não. E para quê? Para gerar riqueza. E vocês vocês vão gastar toda essa riqueza em vida? Não. Aí, ou seja, quem é o louco da história? Era o europeu, entendeu? Para o indígena. Não, enquanto ele não gastou pra estar ali pegando. Tá entendendo? Então é isso. Até que ponto nós não estamos sendo escravos de nossas práticas culturais, né? E hoje, assim, é como você disse, esse conceito, assim, quando se fala de escravo, eu entendo a sua colocação, é que ele é polissêmico, tá entendendo? Ou seja, é diferente da escravidão que você a gente vê na antiguidade, da época do século XVI, mas hoje é uma escravidão, realmente a gente fica refém dessa máquina, nesse sentido, e tem outras formas também, né? Como você vai para um garimpo, você vai para uma área lá de produção de carvão, o sujeito já vai endividado, né? Ele não pode sair daquele lugar, é uma forma também de escravidão nesse sentido, entendeu? Quando ele já chega endividado numa fazenda, ele não pode sair, ele está preso, porque ele se transforma ali num escravo. Enquanto ele não pagar aquela dívida, ele se torna um escravo. E tem também nessa leitura aqui que a gente está falando, realmente a gente tem que ter cuidado com a tecnologia, né? Até que ponto, né, nós estamos utilizando ela de forma saudável, né? Não, mas porque assim. Porque a gente está dormindo tarde demais, muitas vezes. As pessoas. Eu durmo. Se você falar comigo 1h da noite, da madrugada, eu tô acordado. Pois é. Com esse celular na cara e acordando cedo para ir trabalhar. Mas assim, hoje nós vivemos um período que
psicológico ele tá sendo muito afetado por tudo, por, assim, trabalho demais. Sim, O celular, ele traz uma ansiedade. é. Né? Essa ansiedade, deixa eu falar. A Rocha, Na época de minha avó, vamos pensar ali, nos anos 80. Você enviava uma carta, você se comunicava com as pessoas, que, por exemplo, os parentes que estavam no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Através de cartas, né? Você esperava 30 dias essa carta chegar, mais uns 15 dias para vir a resposta. Agora eu lhe pergunto uma coisa: se alguém mandou uma mensagem para você, ou se você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, se passar 15 minutos, você já fica agoniado, não fica? Por que você não respondeu? Você quer uma resposta imediata. Nós não temos mais a paciência de esperar, entendeu? Porque nós vivemos esse tempo acelerado. Agora eu pergunto para você: uma hora tem quantos minutos? 60. Nos anos 80, uma hora tinha? 60. O tempo continua o mesmo. O que é que mudou? A ansiedade da gente. A ansiedade da gente, a forma como nós estamos vivendo. A forma como nós estamos vivendo está mudando. Se a forma como nós estamos vivendo está mudando, essa é uma perspectiva histórica. Porque o histórico é aquilo que está mudando, entendeu? História é a ciência dos homens no tempo, né? Isso é fantástico, cara. Eu tô mesclando a aula de história com essas explicações, né? Mas tá ficando show, é bom que aí a audiência da gente já sai daqui com uma certidão de Com certeza, né? Com certeza muita gente estarão acompanhando, né? Essa nossa fala. Inclusive, você que está acompanhando, está vindo aqui através do nosso amigo Egito, José do Egito. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Eu tô falando em que câmera, meu amor? Corta pra mim. Então, você que tá vindo por ele, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, né? Manda aí para seus familiares, para seus amigos, nos ajuda porque a gente precisa pagar as contas, né, Hércules? Com certeza, viu? Manda para geral, Hércules, manda para geral. E dia 22, né? Dia 22, vamos lá acompanhar o nosso lançamento da música Pedra Turmalina, um shot para o São João, viu? É um shot realmente que eu espero que por vários São Joões esse shot seja realmente cantado aqui no Parque do Povo, né? E que ele seja realmente gravado futuramente por um grande artista. Você já é um grande artista. Voltando para essa questão de ansiedade, eu sou diagnosticado com hiperansiedade. Né? Eu tenho algumas crises de ansiedade e aí foi decorrência do falecimento do meu pai, que destravou isso e hoje eu sou diagnosticado com essa hiperansiedade. E uma coisa que é interessante da escravidão em relação às redes sociais e celular é que quando eu saio do meu trabalho, você quer entregar para ele ali? Quero. Por gentileza. Quando eu saio do meu trabalho, depois de um dia estressante de trabalho, não parece, mas eu treino. Estou malhando, de segunda a sexta. Inclusive, um grande abraço aí para o William, meu personal. Às vezes o celular já está descarregando e lá na academia tem uma estação de carregamento e eu pego o celular e coloco lá para carregar e vou treinar. Cara, essa meia horinha, 40 minutos que eu tô sem esse celular, fica na minha cabeça o tempo todo. Será que alguém falou? Será que no trabalho alguém tá... Será que a mulher falou? Será que minha filha tá precisando de alguma coisa? Minha mulher tá precisando de alguma coisa? Um amigo deve ter mandado alguma mensagem. E eu fico naquela ansiedade, sabe? E, tipo, eu tô ali treinando pra... Né, não só para melhorar o pegar corpo, o celular, né? mas também para melhorar essa ansiedade, mas você é escravo disso aqui. Você sai de casa, se você esquecer, você volta. Com toda certeza do mundo. Não sai sem o celular, é uma coisa que tá assim, conectado na gente. Tem pessoas que dormem com o fone de ouvido. E ele na tomada ainda. Já fiz muito isso, mas assim, não é de tudo ruim, né? Facilita demais a vida da gente, o trabalho, e aí isso aqui para mim é um trabalho e eu necessito que as pessoas estejam todas conectadas, né? Mas também escraviza a humanidade e aí gera ansiedade, aí gera problemas mentais. Então é nessa pegada que eu estou dizendo que hoje em dia nós somos escravos do trabalho, escravos da sociedade como um todo, né? Do digital. E você observa que acho que foi essa semana, saiu até casos assim de questão familiar, dentro da família, né? Ou seja, os pais que tiraram o celular de um jovem, não foi? Verdade. Então você vê até que ponto assim, ou seja, tomou conta, né? Assim, o vício agora o celular, isso aí causa vício, né? Se você não souber realmente se controlar e usar realmente você no controle,
né? Ou seja, tá gerando agora justamente essas convulsões sociais, né? Justamente. A gente tá chegando agora na reta final, e aí parece que o tempo nem passou, né? O tempo me consumiu sem o meu consentimento, né? Justamente. Viviane Mosé, o que é o tempo? É aquilo que me consome sem o meu consentimento. E aí, Mas quando a coisa boa acontece isso, né? justamente. E aí, para minha audiência aí, isso aqui é um primeiro contato com o nosso amigo José do Egito. Logo mais teremos ele novamente aqui, porque aí vai vir as músicas, os Chama. lançamentos. E aí ele nos abençoa com mais conhecimento, né? Porque o conhecimento é uma bênção. E eu digo uma coisa, sabe? E isso aí é uma coisa minha, que muitas vezes também a ignorância é uma bênção. Porque eu já escapei de muita desgraça por não saber do que estava acontecendo. Então, Nossa, não só o conhecimento é uma bênção, mas como às vezes a ignorância também é. é E interessante. eu digo isso em relação a fofoquinha, sabe? Porque Sim. eu tenho pavor de fofoca. Porque a bomba geralmente estoura em mim. Aí quando Sim. o pessoal começa a dizer, rapaz, tu tá sabendo, se tô nem quero. Então é melhor ignorar, né? Ignorar. Mas é isso. Essa questão aí que você coloca é interessante. Tem um livro do Voltaire chamado Zadig e o Destino. Zadig ou o Destino, sabe? Então o Zadig ele estava enrascado porque ele era muito inteligente. O cara sabia demais e tudo sobrava para ele, tá entendendo? Porque ele percebia tudo, entendeu? Mesmo sem estar no lugar, ele conseguia dizer qual era a cor do cavalo do rei, como era, por exemplo, o pelo da cadela da rainha, tá entendendo? E que tinha desaparecido, de repente sumiu o cavalo do rei, sumiu a cadela da rainha, e Zadig sabia descrever como eram os detalhes, tá entendendo? Por quê? Porque ele observava muito. Então, muitas vezes, deve você saber demais, né? Tem isso também, né? Você entra enrascado. Então, Às vezes é melhor estar na dose ignorância, certa, a entendeu? ignorância ali. Mas essa história eu conto depois, futuramente, viu? Não, e eu quero Cara. saber, eu quero saber. Eu queria, antes de encerrar, Uhum. agradecer a nossos patrocinadores mais uma vez, né, Hércules? A Concerte, a Sabor Sertanejo, Serma Electric, a Dindino Gourmet, RD Hospitalar, Soma Consultoria Condominial, a Catinet, né, que está nos fornecendo aqui a internet, Nanda Azevedo Bolos, Mimos com Papéis e a Safe Cargel, que são empresas que acreditou na gente, e isso aí eu falo em quase todo podcast, que acreditou na gente, muitos deles aqui, 90% deles acreditou na gente antes mesmo da gente existir. Quando surgiu o burburinho do Tagarela Cast, conversei com alguns amigos e aí eles, né, acreditaram no nosso projeto muito, muito antes dele existir. Então, de coração, muito obrigado a todos. Estejam conosco, né, por muito mais tempo e fiquem na nossa história, né, José do Egito? Mas, agora, para encerrar, eu queria que você contasse, foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça, e eu passou aqui até o final do podcast, eu não lhe perguntei. De onde vem esse nome, José do Egito? Eita, que coisa boa, né? Essa pergunta. De onde é que veio o seu nome? É um desejo de quem? Dos pais, né? Do meu pai. Então, o meu nome, ele vem realmente de um desejo da minha mãe, Dona Rita, pessoa que eu amo de forma realmente infinita, a minha mãe. Então, foi um desejo dela. Ela é muito religiosa, né, nesse sentido assim dentro das orações dela. Então, ela dizia: se eu tiver um filho, vai ser José do Egito. Então, foi um desejo de minha mãe. No começo, né, da minha trajetória de criança, da adolescente, sofria muito, chamava faraó, os chamados bullying, né? Ou entrava, né? E aí entrava na sala de aula, o pessoal me chamando de faraó. Mas olha só como as coisas se encaixam, né? Hoje, José do Egito tem tudo a ver com história, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, hoje eu sou formado em história, sou um historiador, e as pessoas só me chamam de Egito, né? Nesse sentido. Então, as coisas se encaixaram. Hoje eu adoro meu nome, por quê? Porque ele é diferente. Eu sou um cara que eu gosto da diferença, cara. Então, minha mãe estava certa quando ela colocou José do Egito, viu? Um beijo, minha mãe, Dona Rita. Um beijo pra Dona Rita aí. O meu é Valnedi, porque meu pai leu no ônibus. Eita, Valnedi. Era. Eu não me lembro a empresa de ônibus, mas tinha lá escrito. Ele era moleque, a história que ele me contou, meu pai falecido, foi que ele estava indo para a oficina onde meu avô trabalhava, ia ajudar meu avô, e quando ele desceu do ônibus tinha lá a organização Valnedi Brito. Aí eles, vou colocar no meu filho. Pois é. Teve o primeiro, botou André, teve a segunda, colocou Valesca,
e o Valnedi. Foi no terceiro. Ou seja, os nomes são desejos de nossos pais, né? Justamente. E aí tá Valnedi que no início também foi muito difícil pra mim, porque pra eu namorar, rapaz, Egito, Sim. pra eu namorar, pra eu me apresentar pra menina, até ela acertar o nome, Ei, eu já tinha repetido umas 15 vezes. Mas é Valdenilson, não é Valnedi. Valdinei? Eu digo, minha filha, de onde é que você tirou Valdinei? É Valnedi. Já ficava com raiva, por isso que eu namorei pouco. ficou Val, né, Val? Ficou Val. Val Torres, não tem erro. É Val Torres. Então, Pois é. eu queria agradecer demais mesmo a honra de tê-lo aqui conosco. Foi um prazer inexorável. Eita, que coisa. Olha só, terminou de forma erudita, né? Cara, eu agradeço muito, foi uma satisfação estar lhe conhecendo hoje. E realmente você é um cara assim que transborda a alegria de viver, que transborda essa simpatia. É um cara que tem o time. E eu só desejo sucesso aqui nessa sua carreira agora. Muito Tá obrigado. certo? Nessa era desse mundo digital, né? Com o seu podcast Tagarela Cast. Tagarela Cast. Né? E aí Isso, eu quero, sucesso, eu cara. quero você nessa outra visita para estar aqui do lado do nosso amigo Felipe Warley, que é cantor da nossa terra, é compositor. E aí para vocês trocar esse conhecimento Pode chamar, viu? musical. Pode chamar que a gente vem. Então, de coração mesmo, muito obrigado mesmo. Tá Valeu, certo? cara. E eu queria, só para encerrar, que você deixasse de mensagem para quem quer ingressar no mundo da poesia, da cultura. Fala aqui Tá pro certo. Corta pro Eu- cara, Corta aqui, né? Não? Eu acho que a primeira coisa, assim, e principal de tudo para você ingressar na arte de escrever é ler. O filósofo Leandro Carnal diz que o sujeito que não lê, ele morrerá intelectualmente. Então, quando você lê, quem lê, escreve. Quem lê muito, escreve bem. Então, o segredo é esse, entendeu? Eu sempre incentivo muito, a começar pelas minhas filhas, a leitura, né? Lê os romances. Comece lendo os romances que você vai desenvolvendo também a escrita, entendeu? Então, tudo depende também de você começar, de você praticar. Ninguém nasce gostando de ler, ninguém nasce gostando de fazer isso ou aquilo. É necessária a prática. Então, para você escrever, para ingressar nesse mundo realmente da escrita, da literatura, da poesia, né, assim, o que eu posso dizer é a leitura. Leia, porque quem não lê morre intelectualmente. É isso aí, viu? Meu amigo Hércules, corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, meu amigo Hércules. Mais uma vez agradecer a sua Valeu, presença. Obrigado mesmo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hércules, olha só aí. Abraço, Hércules, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estejam conosco, compartilha, comenta, curta a nossa página no Instagram, no YouTube, porque é preciso, José do Egito, dar comida à menina, né? Com certeza você vai ter muitas visualizações. Eu espero que essa conversa aqui o público receba de forma extraordinária. Não, né? e Porque você- a gente fez o nosso melhor. Nós fizemos aqui essa noite valer a pena. E valeu com toda certeza, você agraciou com sua sabedoria a nossa audiência. Então, pessoal, muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo Tagarela Cast. Valeu, parceiro!